Não tem. É Meeting importante. Recorder. O que é isso? Será que eu consigo compartilhar a tela aqui? Deixa eu dar Consegue. uma. Acho que sim. Consegue? Consegue. Perfeito. Já está gravando, Márcia. Obrigada. Bom, então todos sejam muito bem-vindos, nossa assembleia de abertura dos trabalhos. Você que não conseguiu assistir presencial, a gente vai deixar disponibilizado no nosso canal do YouTube para acompanhar as informações que são importantes para esse início de ano. Começamos 2024 com muita esperança, porque a gente tem esperança. Hoje eu estava conversando com uma amiga e aí ela falou: "E aí, lá o sindicato?" Eu falei assim: "Ah, a gente está quase lá, agora a gente vai conseguir." Ela falou: "Nossa, tanto tempo você fala isso?" Eu falei: "Realmente, mas agora a gente vai conseguir." Então, não existe pessoa mais positiva que eu. Existem pessoas tão positivas quanto eu que estão somando forças no nosso sindicato e a nossa equipe de apoio. A Mercedes, que também sonha, acredita, a Hebe, a Raquel, né? O Rafael, que já está há tanto tempo, às vezes a gente chora, que parece que não vai dar, mas a gente continua lutando, né? E aí eu não vou cometer nenhum pecado, porque se eu falar todos os nomes, eu posso deixar alguém de fora. Estou falando aqueles que eu estou vendo aqui na minha telinha. Mas nós temos, graças a Deus, um pessoal que está nos ajudando, trabalhando junto com a gente nessa luta pela valorização da nossa classe. Então, o termo adequado é esse, o Rafael um dia colocou isso e eu peguei para mim, que é valorização da classe. O que que a gente luta? Por valorizar a nossa classe. Primeiro item que a gente mais trabalha é a questão da remuneração, mas não é só isso. Tem muitos direitos que a gente tem ferido no nosso dia a dia de trabalho e que o sindicato é o único que pode ajudar, protegendo você, inclusive de represálias, de algum assédio. Então, não é você que vai lá no juiz falando como pessoa física, mas quando o sindicato vai, ele protege você. Então, é importante uma entidade de classe e a gente vem conseguindo ao longo do tempo, com muito trabalho, muito esforço e muita cautela, adquirir um respeito dos entes públicos, mas a gente precisa também desse respeito da nossa classe. Ainda tem muita gente que não conhece o sindicato, ainda tem muita gente que tem medo de entrar em sindicato por conta da palavra sindicato, mas a gente está desconstruindo isso, essa visão negativa e trazendo a classe para junto. Eu vejo hoje muitas pessoas que e já comentaram assim: nossa, nunca imaginei que eu ia participar de um sindicato, e estou no sindicato, né? Parece absurdo, mas é legal, porque assim, as pessoas que não esperavam estar no sindicato estão entendendo que sindicato é uma entidade de interesse coletivo que protege você e que fala por você. E o CIMEC tem feito isso com muito esforço e com muito amor. Então, assim, é importante, porque quando você acredita no sindicato, você transfere a sua credibilidade para a gente. É uma transferência de credibilidade. Tem gente que olha para o sindicato e fala: nossa, mas se a Inês está lá, então é sério. Ah, mas se a Thaís está lá, então é sério. Ah, nossa, mas até a Soraya faz parte do sindicato, então é sério. Por isso, essa seriedade de vocês que alcança a gente. Para a gente é importante, é uma transferência de credibilidade. Eu agradeço todos os associados que nos apoiam, nos ajudam. Então, assim, da nossa pauta do dia, hoje eu até fiz um rascunho do que nós vamos falar, né? A gente vai começar falando do relatório feito pelo Márcia, NUPEMEC. deixa eu só te interromper um minutinho. A Hebe levou um tombo ontem, se machucou bastante, Poxa, tererê, tererê, e ela, para não deixar sem a parte dela sobre as audiências públicas, Deixa eu ela colocar pediu para primeiro. ser a primeira para ela poder, depois que ela precisa ficar de repouso, alguma coisa assim, perfeito. E eu não tá? consegui falar hoje com a Hebe, porque assim, eu estou de fato muito entupida. E a gente pretendo ir para a posse do presidente na sexta-feira, então estou correndo atrás de resolver todas as coisas do meu trabalho para me ausentar um dia. Então, não consegui nem falar com a Hebe hoje. Hebe, espero que você melhore. Mas a Hebe, ela trabalha para o sindicato até na cama do hospital, internada, né, com a boca no dentista lá, fazendo as Pé para coisas, cima, dá o pé para mas com o cima. celular na mão. Ainda bem que ela é tecnológica nessas possibilidades. Então, assim, a gente conta com tudo isso. Quero te agradecer, Hebe. E aí, o Rafa, você acha que dá Vamos para lá, vamos eu falar passar primeiro? a palavra para a Hebe. Se a Márcia quiser contextualizar aqui a questão das audiências públicas, né, só para ficar mais fácil, para o pessoal entender.
Então, assim, para passar a palavra para a Hebe, está na nossa pauta de hoje, falar sobre as audiências públicas, sobre os benefícios para associados, que envolve PQI, carteirinha e convênios que a gente tem, perspectivas que a gente tem para 2024, aquilo que a gente já trabalhou e plantou em 2023, que vamos escolher agora, e as audiências públicas. As audiências públicas estão dentro desse plantio, né? É uma colheita e um plantio. O ano passado, a Hebe conseguiu mobilizar todo mundo novamente, como ela faz todos os anos, vários municípios, e a gente participou das audiências públicas do Executivo e do Legislativo, porque tem duas audiências públicas. De quando o Executivo, o governo, começa a planejar, tem audiência pública na Secretaria da Fazenda. Quando esse plano passa pelos poderes e vai para o Executivo, tem outra audiência pública. Então, e tem audiência pública da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e depois tem audiência pública da LOA. Então, se a gente não consegue entrar na LDO, a gente corre atrás de entrar na LOA. Todo ano sempre foi essa luta, e a gente entra no último minuto do segundo tempo com muito esforço, porque o tribunal, todas as vezes, nos tirou do orçamento. Então, a gente existia lá, porque existe uma ficha, o tribunal pede para tirar, o executivo tira, joga para o legislativo fala, vocês estão chorando aqui, vou colocar de novo. Colocou o ano passado 2 milhões, que foi devolvido. Mas esse ano a gente conseguiu 10 milhões, 2 dígitos, que era um alvo que a gente tinha, alcançar 2 dígitos. Conseguimos, então, 10 milhões. Vou explicar depois onde está esse dinheiro. Mas, para que a Hebe possa falar, esses 10 milhões nós conseguimos porque nós participamos de todas as audiências novamente, do Executivo ano passado e do Legislativo. E agora já começou uma consulta pública para as audiências, para a gente se manifestar. E essa movimentação nossa, escrevendo lá, olha, tem que pagar mediador, a classe precisa receber, não dá para trabalhar de graça, é absurdo. Isso tudo faz efeito, porque consta nos registros deles. E faz efeito para a gente, porque a hora que a gente vai falar com um deputado, com o governo, com algum secretário, eles falam, nossa, a gente viu essa demanda de vocês, realmente precisa resolver, muita gente escrevendo, e de vários lugares, o estado é grande. Então, quando um deputado vê que ele foi em Mauá, tinha gente lá. Depois ele foi na Baixada Santista. E lá em Santos tinha outra pessoa lá, falando, ó, mediador. Aí ele veio no interior, em Itanabi, tinha outra lá, ó, mediador. Aí ele vai para Ourinhos, tem outra lá. Aí ele vai em Campinas, tem outra lá. Então, quando os deputados veem que a gente está em todos os lugares, isso mostra que a gente é uma classe forte e unida. Nem sempre quem está lá é do sindicato, mas a Hebe conseguiu mobilizar mediador para ir lá em nome do sindicato. Então, isso já mostra assim, que a gente está pela classe. E isso foi muito importante para a gente. Por isso, eu quero passar a palavra para a Hebe, para ela falar e dar um recado para vocês com relação às audiências públicas agora de 2000 e para 2025. Então, agora a gente já começa a trabalhar para 2025, enquanto a gente luta paralelamente para executar o orçamento de 2024. Certo? Então, Hebe, fala para a gente. Boa tarde a todos. As audiências públicas são muito importantes para nós. Existem dentro da LESP 94 deputados que eles votam nesse orçamento. Existe a Comissão de Orçamento, Finanças e Planejamento, que cuida dessa questão de... o intuito deles é ir em cada cidade, numa região, em várias regiões que são escolhidas por eles, e nessas audiências são feitas sempre nas câmaras municipais de cada cidade. Então, eles vão para buscar conhecimento e informação das necessidades e prioridades da população daquela região, de cada região. Então, como nós temos mediadores conciliadores no estado inteiro, né, porque essas audiências são dentro do estado de São Paulo, nós entramos em contato com os Sejusques, nas cidades onde não tem fórum ou não tem Sejusque, eu busco a cidade mais próxima que tenha, que possa, eu faço contato com os mediadores conciliadores para eles comparecerem nessa Câmara Municipal mais próxima e representar os próprios mediadores e conciliadores da região deles, de cada um deles, e também representam o CIMEC, que é o sindicato que cuida de todos nós.
E aí, quando ainda não saiu a programação, quando sai a programação, eu publico nos grupos. E eu gostaria, esse ano, fazer um pouco diferente. Claro que eu vou nas cidades, mas eu gostaria, o nosso sindicato, ele abrange, tem associados no estado inteiro. Então, esses que são associados e que ficam sabendo que vai ocorrer audiência pública na região deles, ou uma próxima região que eles possam ir, eu gostaria de convidar a todos para comparecer nessas audiências, mesmo que não vá fazer o pronunciamento. E para aqueles que vão fazer o pronunciamento, será indicado pelos gestores, né? Eu vou entrar em contato, a gente encaminha o texto pronto, se a pessoa quiser ler, ela lê, se ela não quiser ler, ela pode, pelo entendimento que ela teve no texto, ela pode falar, né, com as palavras dela também. O importante é levar o recado para os deputados sobre a nossa remuneração, a nossa necessidade e o nosso merecimento, não é? E então é isso. Quando chegar na época, eu vou publicar nos grupos e conto com a presença de todos nas audiências. E quem quiser participar para fazer o pronunciamento, entre em contato comigo, por favor, que aí a gente conversa e resolve essa questão. Provavelmente seja ou março, abril, ou abril, maio. Esse ano será bem mais antes, por conta das audiências, das eleições municipais. Então, vai ser antecipadas as audiências, vão ser antecipadas. Ok? Era esse o recado que eu tinha para vocês, e muito obrigada. Obrigada, Hebe. Aí o que eu queria só complementar é que antes das audiências públicas começa uma consulta pública pela internet na questão da Secretaria da Fazenda, do governo, site do governo. A gente já vai publicar nos grupos esse link para você entrar lá e preencher. Parece que não é nada, mas ele faz diferença para a gente. Quando a gente foi conversar, por exemplo, na Secretaria da Fazenda, eles falaram, a gente viu o pleito de vocês nas demandas das Consulta pública. audiências públicas, né, da consulta pública. Então, eles veem que a gente existe. Isso porque a gente consegue o quê? 100, 150, né, registros, que é quem está ali associado, que ajuda na hora. Imagine se a gente conseguisse todo mundo engajado nisso. Imagine se a gente conseguisse 10 mil movimentações e manifestações. E a gente teria condições de fazer isso fácil, se todos os mediadores estivessem com a gente. Porque, assim, não é só o mediador que escreve isso. Eu mesmo faço para mim, faço meu marido, faço o nome da minha mãe. Todos os CPF, aqui no projeto que eu trabalho, tem 5 professores, uma secretária e 2 meninas na cozinha. Eu faço de todas elas. E aí todas elas colocando, olha, precisa pagar mediador. Não importa se ela é mediadora ou não. Tem que pagar? Tem. É justo? É. Ela acha que tem que pagar? Ela acha. Tudo que a gente fala. Você acha que tem que trabalhar de graça? Você fala, não, não tem que trabalhar de graça. Para o judiciário, menos ainda. Então, se a gente pensar dessa forma e mobilizar, a gente consegue um grande volume. No digital, eu estou falando, certo? Coisas diferentes. Digital, que começa agora e que já tem link disponível, a gente vai colocar lá no grupo depois. Já está veiculando em alguns grupos também, esse link digital. Segundo passo, segundo momento, são as audiências públicas presenciais e virtuais, né? Que vão acontecer e que ainda não tem data, e que a Hebe está acompanhando isso, e aí ela organiza essa questão. Então, muito obrigada, Hebe, por compartilhar isso com a gente. Dentro da nossa pauta agora, antes de passar para o Dr. Rafael, que vai fazer uma explicação para a gente, você que não conseguiu acompanhar, viu que teve o relatório do NUPEMEC, mas não conseguiu analisar ele, a gente vai ter esse aviãozinho assim na boca, mastigadinho, do Dr. Rafael Não, hoje agora. temos vários aviãozinhos, né? Hoje temos vários aqui. Acabei de receber um agora também. Peraí. Hebe, melhoras Mastigadinho, para mas eu você, queria... viu? Hã? Muito obrigada. melhor Tchau para Hebe. vocês. Tchau, tchau. Por caso você Obrigado, precise Hebe. sair, Hebe, eu Com não consegui ficar licença. só ouvindo, melhoras para você, tá? A gente se vê até mais. Obrigada. Queria Até. aproveitar para cumprimentar a Márcia Reicher, ela está com a gente aqui. Doutora Márcia Reich. Chegou. Tá aqui. Olá, Prazer, doutora. tá? Conseguiu entrar, obrigada pelo prestígio, por estar aqui acompanhando a nossa luta junto. Estamos sempre juntas, né? O Sim, objetivo é o mesmo,
A gente vai dando porrada em todo lado que dá. O negócio é sair vitoriosa É. no final. Tem que Verdade, bater um vamos pro pouquinho alto. também. Só Então, apanha, né? Tem que bater um pouquinho. verdade. Então, agora eu gostaria de ouvir, de passar para o Dr. Rafael fazer as considerações dele a Obrigado. respeito do relatório. A partir daí, a Ó, gente vai seguir nossa pauta. maravilha, obrigado, Márcia. Para mim é uma alegria estar aqui com os colegas. Mais um ano aí de luta, né? A gente fica animado, especialmente pelas últimas informações que a gente obteve recursos. Como a Márcia disse, né? A gente vai passar alguns aviãozinhos, né? Não é só um aviãozinho, para facilitar aqui a compreensão dos mediadores. Sobre as portarias, nós tivemos aí um último ano com muitas normativas, muitas determinações e que estão em vigor. Foram conquistadas, eu vou mostrar para vocês aqui, muitas através dos pedidos, das reivindicações do sindicato, com as tratativas do sindicato junto à coordenadoria do NUPEMEC, à época, né? Porque agora nós tivemos uma alteração. Então, nós temos muitas, hoje, né? Normativas, muitas garantias, direitos que o mediador precisa conhecer para saber como colocar em prática na sua sessão. Nem sempre ele vai ter o suporte adequado no seu setor, né? A gente sabe que tem um grande esforço aí dos servidores, né, que dão apoio aos escreventes, mas nem sempre, né? O ideal de mediação, da atuação do mediador, é ele ter uma ampla autonomia, de entrar numa sessão, por exemplo, por um link, fazer o processo de mediação junto às partes, né? Sair e nem precisar acionar um suporte ali, né? Ele conseguir desempenhar toda a função de uma forma livre, independente, né? Sem a fiscalização, porque às vezes também o escrevente acaba fiscalizando e isso também reflete numa violação do trabalho do mediador, né? Ele que tem que saber, né, como lidar com o seu trabalho, né? Conhecendo as normativas, o valor dos honorários, né? Nós vemos assim que o ideal é o mediador conhecendo, então, de mediação, de como fazer, ele ter essa ampla autonomia. Eu quero começar aqui compartilhando a tela com vocês, que a gente tem muitas informações hoje. Acabaram de me passar aqui, dentro desse tema de consultas públicas, que o Judiciário também, o nosso Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, lançou uma consulta pública, não sei se alguns colegas aqui tomaram conhecimento. Eu vou repassar, inclusive, esse link para a Márcia, encaminhar no grupo dos associados, porque é uma consulta muito importante que também engloba o sistema Sejusc. E aí vale a pena a gente chamar a atenção quanto à importância da remuneração dos mediadores. Tem um campo lá para a gente escrever. Eu vou tentar compartilhar aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se eu consigo aqui. Tem muitas telas. Daí vocês me falam se vocês estão vendo. Conseguindo ver? A Márcia, o microfone está desligado. Sim, muito legal. Essa consulta é de agora. Já vou colocar o link aqui De no agora, chat. saiu ontem. É legal. Então, no site do Tribunal de Justiça, tá? Eu vou passar o link depois no grupo. Então, ele lançou aqui, ó, consulta pública sobre proposta de orçamento setorial. A distribuição de recursos, né? O que nos interessa, então, é esse link aqui, ó, consulta pública. Ele vai entrar num formulário. Todo ano que lança esse formulário, a gente publica nos grupos do CIMEC, né? Então, você vai inserir aqui o nome completo, o e-mail. E aqui eu vou mostrar para os senhores o que nos interessa. Então, ó, na sua opinião, qual assunto abaixo deve receber maior atenção na aplicação de recursos? E nós temos aqui Sejusc. Já teve épocas que não constava Sejusc, que a gente precisava inserir, né? Lembrar, mas agora nós temos aqui ó, o item 27. Então, ó, aí vai colocar infraestrutura, sugestões de melhoria, né? O certo era a remuneração, né? Mas a gente tem aqui o campo, então, no item 6, para redigir aqui, chamar a atenção quanto à importância do pagamento dos mediadores da justiça gratuita. Eu acho que é importante registrar que é referente à justiça gratuita. Porque quando não é justiça gratuita, as partes devem pagar, né? Vou mudar aqui, compartilhar com vocês uma outra tela, então, do nosso relatório, né? Tivemos aí um relatório. Deixa eu ver se consigo compartilhar a tela inteira. Esse é esse. Eu acho importante, Márcia, Pode registrar falar. que não pode clicar lá no 9,
que é melhoria nos... né, não, tem... Peraí, volta lá, Rafa, só um instantinho. Volta lá, deixa eu Tem voltar. remuneração dos servidores, não é o nosso caso. Não é remuneração dos servidores, seria... Deixa eu voltar aqui. Não, é lá no Sejusc, que é o 27, mas Voltou? só... quer Aqui, né? ver? Sugestões de remuneração para Para as servidores, né? pessoas Não terem seria cuidado o e não nosso irem caso, para né? aí, porque aí não vai resolver para a gente. Não, que Então, é nós não somos legal colocar servidores. Sejusc e colocar lá embaixo na observação, só para chamar a atenção disso, Deixa eu ver se eu tá? encontro aqui o que a Mercedes está... Aqui, ó, É o 27. 27, que é o nosso. Esse ponto que a Mercedes está chamando a atenção, né? Colocar o Sejusc, infraestrutura, sugestão de melhoria. Melhoria seria o pagamento desses profissionais que atuam no Sejusc, na justiça gratuita. A gente só é equiparado a servidor para responsabilidade criminal, né? Fora isso, questões trabalhistas, não. Bom, esse é o relatório. Tá dando para ver a tela do relatório? Tá. Tá. Perfeita. Esse relatório aqui, ele foi lançado nesse início do ano. Ele não consta no site do tribunal, então eu vou também pedir para que repassem. Eu acho que já até repassaram no grupo dos associados do CIMEC, né? Mas caso alguém não tenha tomado conhecimento ainda, seria interessante repassar no grupo dos associados. Mas também está no site, eu publiquei a última publicação do nosso site, no site do CIMEC, também é possível encontrar lá esse relatório. Eu vou fazer aqui um resumo, um destaque do que é o mais importante, tá? Então, essa era a composição do NUPEMEC, né? Agora mudou. Antes tínhamos aí a desembargadora Maria Lúcia Pisotti, agora teremos uma nova desembargadora, Silva Rocha. E aí o sindicato já está trabalhando aí para uma agenda para levar aí os nossos pleitos, as nossas reivindicações, manutenção do que aquilo que já foi garantido, né? Do que a gente já conseguiu de avanço para que se mantenha. Então, alguns números que é importante o mediador conhecer, né? Quantos conciliadores são que estão ativos, né? A gente tem muitos conciliadores certificados que já passaram pelo tribunal, mas quantos que são ativos, esses que estão exercendo hoje a sua atividade no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo? Então, são 3.566. Então, aquela margem de 3.000, 4.000 mediadores, 41 instituições formadoras, 74 instrutores de mediação, 340 expositores de oficinas de divórcio e parentalidade. Deixa eu só voltar aqui. Sejusques, então, 250 Sejusques, 68 postos de Sejusques, câmaras privadas, 65. Esses números, né, são muito importantes da gente ter uma noção, né, para saber a evolução do sistema, né, se nós estamos evoluindo ou se, né, estamos ali engessados, né, parados, estagnados nos números, né. Então, é importante. Aqui são os programas, os convênios, os projetos, né, que foram divulgados, né, que já estão em operação, muitos deles nesse último ano da gestão da desembargadora Maria Lúcia Pisotti, né? Então, tivemos aí o superendividamento, dos planos econômicos, as companhias aéreas, núcleo temático de saúde, o Sejusc Saúde, ampliação do Sejusc Virtual, também muito importante, porque traz mais demandas para os mediadores. E eu vou aqui só tratar brevemente de alguns temas, tá? Porque hoje aqui eu queria dar prioridade às portarias. Eu acho que é um tema mais importante para a gente tratar, mais do que números, né? Seriam trazer aqui as portarias, os entendimentos. Então, eu vou passar aqui muito breve esse relatório. Então, o superendividamento pelo provimento 2717 de 2023, aquele programa lá que você precisava se qualificar, fazer o curso para atuar nesse projeto específico, né? Não bastava você fazer um curso, já ter o curso, né, de capacitação e mediação, mas ter um curso, então, específico para superendividamento. Já iniciou, né, já está aí em operação. Teve aí um grande envolvimento das empresas, né? Como a gente viu aqui, um grande movimento das empresas. Porém, a crítica aqui que o sindicato faz é referente aos honorários estabelecidos, fixados nesse projeto aqui. Fixaram pelo mínimo, depois eu vou mostrar, né? O valor ficou muito abaixo da complexidade do trabalho, envolvendo aí esse trabalho de superendividamento, que envolve geralmente um grupo de credores, né? São mais partes, né, no polo
ativo, né? E sendo consumidor no polo passivo, são mais entidades envolvidas, né? E aí demanda uma maior complexidade do trabalho do mediador, deveria ter ali uma outra ideia de valor, né? Sair do fixo, do patamar mínimo, né? Do nível 1, por volta aí de 75, né? E esse ano, lembrando que a gente tem que ter aí um reajuste, né? Da questão do índice de correção monetária. Dos planos econômicos também foi um outro projeto que trouxe muitas demandas aí para os conciliadores, os planos econômicos, aqueles planos Bresser, Verão, Collor, né? Aqui, um avanço que teve, né, depois eu vou mostrar, né, com mais clareza aqui, foi, então, o pagamento integral pela instituição financeira, foi um grande avanço que nós conseguimos. Núcleo temático também, né, das companhias aéreas, também teve avanços aí das companhias aéreas pagaram um percentual antecipado. Saúde suplementar também, dos planos de saúde, é um outro projeto que está em desenvolvimento, né? Já estava aqui na capital, né? Mas agora com maior ampliação. Aqui, então, eles mostram no relatório, né, os eventos que tiveram aí para a publicação desses projetos. Aqui o Sejusc Saúde, aqui no caso, saúde pública, né? Em parceria com o Comitê Estadual de Saúde. O grande avanço aqui é a resposta do ente federado, um prazo de 72 horas. O Sejusc Virtual, então, também foi uma ampliação aí da plataforma virtual de conciliações, né, das partes querendo solicitar conciliação. Então, o Tribunal de Justiça, ele disponibilizou naquele sistema SAGE uma ampliação do sistema, tanto para superendividamento, quanto para Sejusc Saúde, dentre outras, né, teve uma ampliação, e isso reflete para nós maior possibilidade de trabalho. O Falecom no PMEC, eu queria só destacar aqui, né, dentro do Falecom no PMEC, que é um canal de comunicação direta, que a desembargadora criou à época, né, também tem a questão da ouvidoria, né, um canal de ouvidoria para os mediadores, seria uma mensagem direta para a desembargadora, com todo o zelo de proteção ali da mensagem, para que não vaze ali a informação, talvez uma denúncia que o mediador queira fazer, né? E esse pedido a Márcia solicitou à desembargadora, eu acho que foi um encontro de ideias, né? Eu acho que a desembargadora já tinha uma ideia nesse sentido, de lançar um canal próprio para os mediadores, e a Márcia reforçou a importância da preservação dessas informações, né? Então, de pronto foi garantido aí para os mediadores essa ouvidoria, um canal exclusivo e de uma comunicação direta, né? Aqui só os registros de mensagem, em 2022, 819, 2023, 811, a gente vê que a gente reclama pouco, né? Só 819 mensagens aí em 2022 e 2023, 811. Na verdade, aqui não é só reclamações, né? A gente sabe que o perfil dos mediadores também é de levar alternativas, sugestões, opiniões, né? Então, o pessoal aproveitou também para levar ali sugestões, né? Não apenas fazer uma crítica ou denúncia. Então, o programa Empresas Amigas da Justiça, a importância, né, desse ponto aqui é de ver o engajamento das empresas. Nós vimos aqui, então, na gestão da desembargadora, né, que teve uma crescente no número de acordos essas processuais, muito pelo engajamento dela de ir atrás das empresas e chamar a atenção quanto à importância de cumprir com o termo pactuado pelas empresas, de utilizar das mediações e utilizar de câmaras, utilizar de sejusques, né? Então, esse engajamento da desembargadora, essa foi uma informação que eu obtive de bastidor, que proporcionou aqui essa crescente no número de acordos na gestão aí de 2022 e 2023. Mais adiante, deixa eu só puxar aqui, convênio IMESC, importante o mediador conhecer o que é esse convênio IMESC, ainda que não atue em família, né? Porque aqui é uma parceria do Tribunal de Justiça com o Instituto de Medicina Social e Criminológica do Estado de São Paulo, o IMESC, perdão. Esse IMESC ele é vinculado à Secretaria da Justiça, né?
E qual o objetivo? Então, aqui é de agilizar os exames de DNA e investigação de paternidade, né? Então, quando necessita de ter ali a investigação de paternidade, né, para reconhecimento da criança, né, pelo pai, então os Sejusques, eles têm, alguns Sejusques, né, tem essa parceria com o IMESC. Importante o mediador conhecer disso, né? Quando for indagado, olha, precisa fazer o exame de paternidade, saber que o sistema Sejusc tem esse benefício, né? Porque isso engrandece também o nosso sistema. Então, aqui, mais para o lado das estatísticas, o que eu quero chamar a atenção aqui, deixa eu voltar. Nós tivemos aqui uma manutenção, né, do que nós tínhamos aí de índice de acordo, tá? Não alterou muito. Eu vou só mostrar aqui para os senhores. Sendo o pré-processual sempre, né, muito maior do que o processual, né, dado aí a maior facilidade de negociação. Então, 57%, índice de conciliação no pré-processual, processual 29%, aqui matéria civil, tá? É bom os mediadores analisarem esses dados, né, para ter uma noção, para saber, inclusive, vender a mediação, né, até mesmo no âmbito privado, né, é sempre importante ter uma noção desses índices, né, destacado que em família 84% no pré-processual, 61% no processual, né, mas lembrando que é importante destacar, né, sobre esse índice de conciliação, que a nossa atividade é uma atividade meio, ela não é uma atividade fim. Então, significa dizer, né, que o nosso trabalho, mesmo quando não resulta num acordo, né, o trabalho foi tão bem feito quanto numa audiência que teve acordo, né? Então, a gente também não pode tomar como base a qualidade do trabalho somente pelo índice de conciliação, mas também por um outro fator aqui, um outro índice aqui que eu queria mostrar para os senhores, que é sobre a avaliação do trabalho. Então, mais adiante aqui, avaliação, então. Avaliação dos conciliadores e mediadores. Esse é um bom índice aqui para mostrar a pontuação nossa, né, do trabalho, porque a satisfação, o grau de satisfação é atestado pelas partes envolvidas, né? Ninguém melhor do que as partes para dizer se o trabalho é bem feito ou não, né? Então, numa média aqui de 4,9, né, sendo a nota máxima 5, né? Então, nós estamos aqui despontando nessa estatística, né, de um trabalho adequado, muito bem avaliado pelas partes. Uma outra questão também é o planejamento estratégico, é a meta, né, a meta do judiciário de conciliação, também importante saber, né, que a gente está sempre acima da meta de conciliação, né, eles estabelecem uma meta para a conciliação, geralmente o sistema Sejusc, que na verdade todo o sistema de mediação do judiciário está sempre acima dessa meta, né? Então mostra o êxito desse nosso trabalho. Mais adiante aqui, eu quero depois passar para as portarias, por isso que eu estou dando uma corrida aqui. Então foram os trabalhos do NUPEMEC, tá? E eles aqui destacaram, então, a presença do sindicato nas tratativas junto ao Tribunal de Justiça, tá? Não sei se está dando para ver direito aqui, deixa eu voltar. Vou dar um zoom aqui. Então, uma audiência que está a Márcia, o presidente Ricardo Anaf, a Mercedes, a Hebe, também o evento dos mediadores, né? Tudo isso o relatório trouxe esse destaque, né? A importância aí do tribunal estar negociando, estar ouvindo a entidade de classe, né? Dando esse prestígio à entidade de classe dos mediadores. Por fim, bom, aqui só finalizou aqui com os eventos, tá? Eu quero passar, então, rapidamente, para as portarias. Eu fiz aqui um material juntando todas as portarias, com exceção de duas que a gente não teve aqui, foi até solicitado para o NUPEMEC, mas não houve tempo para encaminhar, mas nós tivemos aqui todas as portarias, né, que o tribunal publicou, eu juntei aqui num documento único. Vou passar rapidamente aqui com alguns destaques, tá, dos avanços, e depois eu vou mostrar um dos pedidos, um dos requerimentos do sindicato, solicitando, então, esses direitos, essas garantias e que foram contempladas, tá, nessas portarias. Então, eu vou passar rapidamente aqui para a gente ter uma noção
dos avanços, né, dos projetos, do que a gente conseguiu aí nesses últimos 2 anos. Então, a portaria 10.179 da questão dos planos econômicos, né, como eu já tinha até mostrado ali. O destaque sempre eu vou fazer é referente à remuneração dos conciliadores. Então, aqui, a inovação que nós conseguimos, né, então, já a fixação dos valores, para o mediador não ter que ficar negociando ali junto às partes, né, que era uma coisa muito desgastante. Então, já fixado o valor. Aqui o tribunal entendeu, sendo então um projeto piloto, para que fosse mais atrativo, então ele fixou um valor mínimo de R$ 71, também considerando que não haveria tanta complexidade. Mas foi um grande avanço essa questão da fixação e o pagamento integral realizado pela instituição financeira. Deixa eu só ver aqui um outro destaque. Em caso de não realizada a cessão, o valor dos honorários já depositados não serão restituídos. Também era uma outra chateação para o mediador ter que restituir os valores que já foram pagos, né? Se houver uma desistência da cessão de alguma das partes, né? A portaria 10.195 de 2022, das companhias aéreas, também nós tivemos aqui um grande avanço. Deixa eu baixar aqui para mostrar um destaque. Aqui da remuneração, então, artigo 11. O valor dos honorários dos mediadores, patamar mínimo também fixado, também em razão da baixa complexidade no entendimento do tribunal, tá? Por ser demandas repetitivas também, né? Na questão indenizatória. E aqui a inovação foi, então, a maior autonomia do mediador em deliberar em comum acordo a realização de sessões adicionais, né, redesignar outras sessões. Também foi um pedido do sindicato de conferir essa autonomia, né? A gente sabe que em muitos setores já era garantida essa autonomia, mas em tantos outros ficava somente a critério do juiz, né? E aí o mediador só tinha a possibilidade de realizar a sessão no qual ele foi designada, né? Então, teria essa possibilidade e, às vezes, teria que checar com o coordenador. Então, nesse entendimento aqui, desse projeto das companhias aéreas, já confere essa liberdade, essa autonomia para o mediador. Aqui, no caso da parte beneficiária da justiça gratuita, também das companhias aéreas, né, 50% fica a cargo das companhias aéreas, e sendo que outra parte arcará com o valor remanescente pelas horas trabalhadas. Bom, a garantia, então, que a companhia aérea vai pagar pelo menos os 50%, né? Mais adiante, não impossibilita que a companhia aérea pague integralmente, né? Mas já fica aqui garantido, então, que a companhia aérea, as companhias aéreas participantes irão arcar com 50% dos honorários. Deixa eu ver mais adiante aqui, para dar tempo de passar o principal. Bom, tivemos uma outra portaria aqui, então, sobre o núcleo temático dos litígios de saúde suplementar, né? Uma outra portaria importante para quem for atuar nessa área. Então, importante saber que foi constituído o núcleo temático dos litígios de saúde suplementar, NTLSS. Porque às vezes a gente vai ouvir muito falar sobre NTLSS, já saber que é o núcleo temático de litígios de saúde suplementar. Mais adiante, então a remuneração aqui também fixada no valor mínimo, tá? Daí na mesma linha, né, da complexidade. Um avanço importante aqui para a concessão do benefício da justiça gratuita, né? Então a parte no pré-processual ela tem que comprovar por meio de documentação que ela faz jus a essa condição de hipossuficiente. É importante trazer isso em norma, né? Embora muitos setores já tinham essa diretriz, né, de você passar por um expediente pré-processual, você deveria, querendo fazer jus à justiça gratuita, comprovar, né? A gente sabe que muitos setores já funcionavam dessa forma, mas a gente precisava de uma normativa. Essa era uma reivindicação do sindicato, né? Dizer, ó, o NUPEMEC precisaria expedir, baixar uma portaria, uma normativa, deixando isso muito mais claro, né? Porque senão os juízes acabam não fazendo, não se comprometendo em garantir aí
a razoabilidade na concessão do benefício da justiça gratuita. Então, foi também um grande avanço. Aqui, um outro importante destaque que eu queria fazer, do parágrafo 5º. Então, com relação a processos judiciais encaminhados que estiverem tramitando nos juizados especiais. Juizados especiais, a gente tem ainda aquela situação da gratuidade no primeiro grau de jurisdição. Então, aqui, nesse projeto da saúde, o mediador que atuar, então, nos juizados especiais, ele não pode passar daquela proporção de 10%. Então, o mediador precisa controlar isso também, né? A sua atuação nos JECs é limitada a 10%. O não pagamento dos honorários do mediador conciliador pela operadora de saúde, compromissadas ou pela outra parte, será certificado pelo Sejusc competente, devolvendo aos autos, posteriormente, ao juízo de origem, para prosseguimento do feito em relação ao débito certificado. Aqui, a informação é se a parte não pagar, seja a operadora ou a parte, né, o beneficiário do plano, então os autos vão ser devolvidos e vai prosseguir o feito, vai prosseguir o processo com relação ao débito do mediador. Também um importante avanço, porque antes morria ali, né, a parte não querendo pagar, o mediador tinha que ir atrás de uma outra forma, né? Às vezes pegar uma certidão, isso quando o Sejusc emitia uma certidão, né? Agora é obrigatória, né? Mas antes nem era obrigatória, e depois o mediador com aquela certidão tinha que socorrer a um judiciário, a um JEC, ou a um protesto, né? Era muito mais dificultoso. Em caso de não realização da sessão de mediação e conciliação, por falta de qualquer uma das partes, a operadora de saúde compromissada arcará com 50% dos honorários do mediador designado, visto este ter permanecido disponível pelo período da sessão. Essa também foi uma outra indagação do sindicato, especialmente no pré-processual. Havia muita desistência, até o deslocamento do mediador ao setor, e quando chegava lá, contando com alguma audiência para custear ali o seu transporte, o seu estacionamento, né, tomava conhecimento que as partes já tinham desistido da sessão, não haveria a sessão, estaria prejudicada. Então, o sindicato chamou atenção quanto a isso, para que o mediador nomeado, né, já sabendo que é ele que vai fazer a sessão, alguém tem que arcar com algum custo, né? Geralmente, a empresa aqui, né, que tem mais condições econômicas. Vamos mais adiante aqui, para dar tempo. Então, aqui, essa portaria da saúde, ela trouxe uma minuta aqui, só para conhecimento, né? Como que vai funcionar. Mas o que interessa para nós é a normativa mesmo. O provimento, esse provimento também é muito importante aqui, do Conselho Superior da Magistratura, 2.712. Ele vem, então, para acrescer o artigo 12, a linha A, e os parágrafos 1º e 2º, com a seguinte redação: alteração ao provimento 2.348 de 2016, sobre as composições extrajudiciais, obtidas em sessões conduzidas por mediador ou conciliador judicial. Então, é aquele mediador e conciliador ad hoc, né? Apresentada pelas partes ou pelos advogados, na conciliação extrajudicial, apresentada pelas partes ou pelos advogados, né? Ou pelas câmaras privadas, credenciadas pelo tribunal, né? Importante sempre destacar, credenciadas pelo tribunal, serão homologadas pelo juiz coordenador do Sejusc, né? E aqui também uma outra garantia importante, a comprovação do pagamento, comprovação do cadastro do mediador perante o NUPEMEC, Sejusc, para a qual for encaminhado o termo de acordo, e a comprovação do pagamento da remuneração devida ao conciliador e mediador. Aqui, então, é para a homologação do acordo, né? Então, a parte, né, o advogado, deverão também comprovar que houve o pagamento da remuneração do mediador. Então, um avanço importante aí para o mediador e conciliador ad hoc, né? Poder atuar também. Mais adiante. Então, essa portaria, né, foi uma das mais importantes aí, porque vale para todo o Sejusc, né, todo o sistema. Portaria do NUPEMEC 01, abrangeu aí todo o sistema. Então, destaque aqui no artigo 1º. Recomenda-se aos ilustres magistrados
que quando a designação da audiência de conciliação, no mesmo ato, sejam arbitrados os honorários do conciliador e mediador. Aqui, o que eu queria comentar com os senhores é o seguinte, no PMEC ele não teria poder de determinar que os magistrados, que os juízes arbitrassem os honorários, né, já fixasse anteriormente a sessão, né? No PMEC não tem esse poder, dada a independência do juiz, né? Quem teria esse poder seria o Conselho Superior da Magistratura. Mas de uma forma muito inteligente, a desembargadora, então, criou aqui uma ideia de redação com o verbo recomenda-se, né, aos magistrados. Então, ainda vale a autonomia dos juízes, né? Mas sempre importante o mediador saber que existe essa recomendação, né, que isso facilita o sistema do Sejusc, a permanência dos mediadores, a segurança no recebimento dos honorários, né? Menor desgaste também na negociação, porque o tratamento direto dos honorários, né, dos valores honorários com as partes, gera um desgaste também, é mais uma situação que você tem que trazer para a sessão para negociar junto ali, né, dentro daquele tempo que muitas vezes é muito exíguo, né, e então retransmitir essa ideia para os juízes, para o setor, daqueles que ainda não estão observando essa normativa é importante, né, e aí havendo a recusa, havendo o descaso, né, pode acionar o sindicato, né? O sindicato tem também meios para chamar atenção quanto a isso e pedir também apoio ao NUPEMEC, né? Então, caso o mediador não tenha essa facilidade de negociação junto ao setor, né? De chamar atenção, deve acionar o sindicato, né? Não vou falar nem pode, deve. Alguém me Quero chamou? fazer uma observação, sou eu, a Márcia. Diga. Aproveitando dentro Vou desse tirar tópico que você aqui? colocou, foi uma colocação da Suzana, Soraya, no chat. Como é que eu tiro Aqui, aqui? e ela encaminhou uma demanda para a gente. Eu não entendi, não, eu acho que ela encaminhou para o NUPEMEC, também não teve resposta. Há algumas demandas que a gente encaminhou para o NUPEMEC, a gente também não teve resposta durante a gestão, né? Oficialmente, a gente não teve nenhuma resposta de ofício. Nós tivemos respostas assim, vários pleitos que nós apresentamos, ofícios que nós mandamos, a resposta foi através das portarias. A gente viu assim, nossa, isso aqui que a gente pediu foi contemplado? Nossa, aqui também foi eu pedir. Não veio uma resposta assim, ó, sindicato, vocês pediram isso? Estou atendendo, vou atender, isso aqui vou atender. A não ser informalmente, que a desembargadora falava, isso aqui entendo que é ok, isso aqui vou resolver, isso aqui estou mandando para a corregedoria, isso aqui vou fazer assim, mas formalmente não teve uma resposta ao nosso ofício, ao nosso e-mail, falando, olha, vocês pediram, está aqui a portaria. Não, também não precisa, Que né, a pensar numa desembargadora era forma muito prática, prática, né? porque a gente precisa que resolva o negócio, resolvendo está tudo certo, não precisa falar, sindicato, é resposta ao seu pedido, tudo bem, resolvendo está certo. E resolveu algumas coisas, não no formato que a gente quer. Dentro do chat, Rafa, tem uma observação assim, mas tem divergência nos valores do mínimo. Até porque há algumas portarias, ao invés de colocar assim, ó, o valor da tabela, coloca o valor de 75,42, aí teve reajuste, aí fica aquele valor, vai ser aquele valor sempre. A gente sabe que parece que alguns juízes, eles, se deixasse, ele pagaria ainda 60. E por incrível que pareça, ainda tem algum lugar que fala assim, uma tabela quando começou era 60, vou pagar 60. E deixa 30 para cada um. E tem tudo isso. Mas, além disso, a Soraya colocou, ela está aqui com a gente, que a divergência no valor na negociação com as partes é um desafio, é um problema. Depois ela fala só se ela mandou isso para o NUPEMEC também. A gente não teve resposta quanto a isso, mas ela, por exemplo, coloca que ela fez a cobrança de uma das partes, falando, olha, o imóvel avaliado em 200 mil, na tabela o valor não seria 75, seria X, né? Sim. Seria a fase 2 de acordo com o valor da causa. Mas a parte falou, mas o imóvel não está pago ainda, só pagou R$3.000. Então, como só pagou R$3.000, vou pagar 75, que é o valor mínimo da tabela. Porque aproveitou para dar uma escorregada nisso, para pagar o mínimo da tabela. Sim. O correto é pagar de acordo com o valor da causa. estipulado, né? O valor da causa. Se a casa é avaliada em 200 mil, se pagou, se não pagou, não é a gente que tem que saber se pagou, se não pagou, mas ela está sendo partilhada, né? Então, teria que ser, além do que, tem um outro problema nisso tudo, que é a questão que não deveria nem ser o valor mínimo de 75, teria que ser 75, se fosse o mínimo, vezes 5, porque a resolução 809 coloca que mediação deve ser o valor vezes 5. Não fui eu que inventei, tá lá. Eles não querem que a gente cumpra, então também quero que cumpre o valor 5 vezes. Que a parte tem que pagar o valor 5 vezes, que vai dar quase R$400. Então, nenhuma sessão de mediação e de família, por exemplo, que sempre é mediação as casas de família,
Nenhum caso de família a gente deveria receber 75, está todo mundo recebendo 75 no Sejusc. Então, isso está errado. Está errado, a gente pediu isso para a desembargadora. Quando o doutor Daniel, esteve na reunião lá no encontro estadual de mediadores, ele comentou isso com ela, mas a resposta é assim, vamos em partes, a gente não tem nada, já está tendo alguma coisa, vamos avançando. Então, a gente entende que isso é um desafio, mas nós pedimos ao tribunal que cumpra, então, a tabela, porque já que quer esmerilhar a gente num monte de coisa, então cumpre a tabela, tem que pagar 5 vezes o valor, paga 5 vezes o valor. Eu acho que é diferente mediação de conciliação. Para o trabalho do mediador, não, porque tem conciliação que é mais complexa que mediação. Mas a lei não estabeleceu pela complexidade. A lei não falou nada de complexidade. Ela falou se tem vínculo ou se não tem vínculo. E a resolução falou, se é mediação, quando tem vínculo anterior entre as partes, tem que pagar 5 vezes o valor. E se a tabela tem lá o valor e eu vou pelo mínimo do valor da causa e tem que pagar 5 vezes, tem que pagar 5 vezes. Então, assim, estou dizendo o seguinte, que já está errado desde o pagar os 75. E aí, além disso, tem lugar que não cumpre o valor da causa. Essa foi a queixa da Soraya. E que ela encaminhou, e nós não tivemos, Soraya, até o momento, resposta do núcleo. E não vamos ter nesse minuto, porque agora vai mudar para outra coordenação. E a gente vai reiterar todos os pedidos que a gente teve. Olha, do que a gente pediu, isso foi atendido, isso foi, mas ainda tem isso para resolver, isso e isso. Algumas coisas administrativas, operacionais, na verdade, eu não lembro a palavra, talvez a Mercedes lembre, a corregedoria nos atendeu semana passada, a uniformização. Algumas questões para a uniformização de procedimentos, a corregedoria diz que pode fazer. Aí ele falou assim como ela fez aquele provimento, que foi interessante no sentido de falar, olha, se o mediador judicial se fez uma conciliação, vai submeter à apreciação do juiz, o mediador judicial com o CAGE tem que assinar, isso vale. Então, valorizou a nossa atuação. Enquanto mediadores cadastrados no tribunal, a gente tem CAGE, então, a gente tem que ser valorizado. Mas tem muitas outras questões que ainda precisam ser resolvidas. E aí eles falaram, para questões que não são da remuneração, a corregedoria não tem gerência nisso, você vai conversar com o presidente, o que for operacional, de uniformização dos procedimentos, nós podemos fazer. Estamos abertos, vocês tragam o que precisa e a gente vai fazer. Então, a gente está indo por passos. Agora, o próximo passo é o presidente. Mas era isso, Rafa, que você estava comentando aí, que é a questão da Soraya. E aí? O que o sindicato vai falar? Ela perguntou, né? Vai cobrar porque a pessoa não está certa, porque ela pediu ela falou que pagou R$ 3.000 no imóvel, então tem que pagar por aquilo? Ou segue o valor da causa? Eu, aqui Segue o valor nesse da causa. caso, só para responder a nossa colega, Você né? leu aí? Sim. Nesse caso, a gente, tendo autonomia, independência, e esse entendimento é desde a Resolução 125, do Código de Ética, né? Nós temos o termo, né? A gente pode registrar isso, né? Foi fixado o valor do valor da causa em X valor, né? Então, pode começar assim, ó, considere-se que o valor da causa é de tanto, né? Quantia, o valor dos honorários do mediador, então, conforme a tabela da resolução 809, fica estabelecido a gente precisa fazer esse registro, né? No entanto, pela parte requerida, pela parte requerente, declara-se, manifestou, na verdade, né? Manifestou a recusa quanto ao pagamento e submete a apreciação para o juiz arbitrar os valores. A gente precisa ter algumas ideias de cláusula, né, para informar isso, né, que o valor da causa foi estabelecido, envolve, né, X valor e nos termos da tabela, então, da resolução 89, o trabalho do mediador corresponde a e aí você registra, então, que há uma recusa da parte, né, do advogado da parte, geralmente vai ser o advogado, né? E o advogado ele está no seu papel também, né? De indagar, olha, essa casa aqui está financiada, não tem recursos. É o papel próprio do advogado. A gente precisa também ter uma compreensão disso, né? O advogado ele precisa defender o que é melhor, né? Se há uma brecha ali, ele vai sempre para o lado que favorece o seu cliente. Esse é o papel do advogado, né? E aí você mete a apreciação do juiz para que ele arbitre, né? Eu queria voltar só para finalizar aqui, eu acho que a gente já está no finalzinho, só para o pessoal saber, porque muitos colegas não tomaram conhecimento de todas essas portarias e o sindicato até solicitou
que os NUPEMEC encaminhassem todas as normativas, todas as portarias, e também não foi atendido, dado a falta de tempo, né, do NUPEMEC, também não conseguiu fazer esse levantamento de todas as portarias. Então, isso prejudica até o mediador, que nem sabe, né, o que está em vigor, o que não está. Às vezes o próprio juiz ele quer uma ideia melhor para, como a Márcia disse, né, uma ideia melhor para o sistema, e já tem aqui uma previsão. Então, o mediador, sabendo, mesmo que não esteja aquele Sejusc, né, trabalhando aquele projeto, mas tem uma normativa que deu certo, né, que o NUPEMEC já sinalizou como ideal, o mediador pode retransmitir isso para o seu setor. Então, só voltando aqui, nós estávamos aqui na portaria número 1, tá? O Fileto está aqui com a gente. Então, a Nosso recomendação dos vice-presidente. juízes de arbitrarem os valores honorários antes, para que o mediador não tenha que negociar diretamente. Pagamento, então, recomenda-se a transferência bancária, PIX. Muitos colegas indagam, então, de ter que registrar o seu CPF, né, na sua chave PIX, né, o CPF. Você pode colocar como chave PIX um e-mail específico para pagamento de mediação, né? É uma forma também de você proteger os seus dados pessoais. O artigo 2º, nos casos em que houver conciliação, então, isso aqui é importante, o sindicato também indagou essa questão de que a homologação deveria se sujeitar à comprovação do pagamento dos honorários do mediador, né? Somente haveria a homologação do juiz, né, validando, então, o acordo, se houvesse a comprovação do pagamento do mediador, né, dos honorários do mediador. Então, também foi um grande avanço essa normativa, o artigo 2º, e a gente precisa saber, então, que já existe essa determinação. Realizada a audiência, não havendo conciliação, a parte responsável pelo pagamento do mediador, o conciliador, deverá comprovar nos autos no prazo de 10 dias, tá? Então, a gente tem o prazo de 10 dias para o cumprimento da obrigação. Isso precisa estar registrado no termo. Decorrido o prazo para pagamento, então, o setor ele tem que emitir aqui, então, nós chegamos aqui no tema das certidões, né? Então, deverá ser expedida pelo servidor responsável, coordenador, escrevente do Sejusc, né, a certidão em favor do conciliador no prazo de 5 dias, contendo, então, o nome completo do conciliador, data de início e término da sessão, número do processo. Então, essa certidão aqui é importante o mediador solicitar essas certidões, tanto para realizar a cobrança da parte que não pagou, né, que poderia pagar, né, não está registrada ali como justiça gratuita. No caso que não estiver registrada como justiça gratuita, a parte pode pagar, ela não pagou, é importante emitir essa certidão. E no artigo 4º, então, a questão da justiça gratuita, quando a parte for beneficiária da justiça gratuita, também será expedida uma certidão em prol do conciliador do mediador, e aqui para ingresso de uma ação judicial, de um juizado especial, contra o Estado, contra a Fazenda Pública, né? Então, levantando aí um número ideal aí, razoável, né, de certidões. Acho que não dá para você cobrar por uma certidão, mas junta-se algumas certidões para ingressar num juizado especial, cobrando a Fazenda Pública. Esse movimento, então, de cobrança da Fazenda Pública, de mostrar o número de certidões de beneficiários da justiça gratuita, né, isso, a ideia da desembargadora era que mobilizasse esforços do Tribunal de Justiça para chamar atenção quanto a essa demanda, e também da Fazenda Pública, né, que é melhor eles resolverem ali, já estabelecendo um valor para pagamento, do que ficar pagando processos, né, e a atuação também dos procuradores nesses processos. Então, essa portaria número 1, ela trouxe essas inovações, importante do mediador saber, e aqui, junto a essa portaria, ela traz também um modelo de certidão, né, do modelo de certidão, tanto pela parte que poderia pagar, quanto pela parte hipossuficiente. Mais adiante, a portaria número 2, também do NUPEMEC, resolve, né, dos expedientes pré-processuais instaurados nos Sejuscs, solicitada, então, a gratuidade da justiça pelas partes, desde que não assistidas pela defensoria, deverão ser apresentados os devidos documentos comprobatórios que justifiquem a concessão pleiteada. Então, é aquela reivindicação também do sindicato de que
as partes não poderiam somente chegar no balcão ali de um expediente pré-processual, dizer, eu E falar. quero fazer a justiça gratuita, e preencher ali, que geralmente era isso, uma ficha dizendo que declara A hipossuficiente sua e condição pronto. de hipossuficiente, perdão, tem alguém Não, estou chamando? te complementando. Declara que é hipossuficiente e pronto. Isso era uma prática Aí já já de fica serviço que é liberado, né? muito ruim para a gente, né? Sem trazer nenhum documento ali que respalde, que fundamente a sua condição, né? E não havendo nenhuma análise do juiz, né? Porque na maioria dos setores que a gente viu, os juízes não queriam sequer analisar essa condição da situação econômica. E aqui um exemplo que a gente sempre dá é de São Miguel e Itaquera, né? Que eles já fazem essa análise e já estabelecem isso, né? Mesmo sendo justiça gratuita, tem aqui a taxa do mediador, que não é servidor público. Então, esse apoio do setor do Sejusc, né, é muito importante, porque mantém ali o mediador, né? Porque às vezes é um valor muito baixo, né? Especialmente quando é dividido entre as partes, né? Com R$ 37. E a gente precisa aí dessa sensibilidade dos servidores, dos juízes, né? E essa normativa aqui, ela torna mais clara, então, esse dever do juiz de analisar a condição econômica das partes também no expediente pré-processual. Ô, Rafael, deixa, Diga, deixa eu deixar uma a sugestão que eu Márcia, acho né? que Pela eu acho voz que já conheço. eu acho Eu que vou é bem fechar. legal a gente pensar nisso, principalmente nós que somos advogados, né? Porque tem mediador que não é, talvez ele não entenda isso. Mas se nós estamos no pré-processual, Sim. significa que não tem a tutela de nenhum juiz ainda. Não tem. Então, aí teria essa indagação, né? Aí caberia ao juiz se responsabilizar? Cabe, tá? Isso desde a Então, mas eu resolução acho que do ele tribunal. não devia meter a colher nisso. No pré-processual, a gente devia ter autonomia de cobrar, acabou, não tem essa. Eu atuo para. Agora voltei a atuar para Guarulhos, e aí, falando com o gestor de lá, ele fez assim: ele, gestor de lá, ele fez assim: eu olho para a pessoa quando vem aqui, porque tem gente que pede justiça gratuita, fala que não tem, mas a chave do carro é uma BMW. Então, você vê, Tem muitos. é tão fácil, né? Em compensação, em Santo Amaro, que mudou agora a gestão, mas na gestão ainda da Anne Larson, eu fiquei sabendo por pessoas que fizeram a mediação que eles chegaram lá, pediram para fazer, e ela falou: quer fazer de graça? Só põe aqui que você não pode pagar. Quer dizer, é um trabalho contra os mediadores. Outros lugares E eu ouvi ela, também que né? fazia isso. Olha, se você quiser gratuito, você tem que preencher essa ficha, né? Quase que automático. Exatamente. É oferecer, né? Não Então, se oferece isso, mas é uma das demandas, Márcia, que a gente já tem assim para tratar com o presidente agora. O Sejusc pré-processual, apesar dele ter um juiz coordenador, em tese, quem teria que avaliar essa gratuidade seria ele não tem nem condições de ficar avaliando isso, porque ele junta com a vara que ele já cuida, porque é uma acumulação de serviço. e Então, é um depois acúmulo outra, de Márcia, pensa o seguinte: o que normalmente. é Então, que assim, 75 e pré-processual 42? tem que pagar. Se for defensoria, vai na Uma defensoria. menina Se for que vai, defensoria, tem que qualquer pagar. menina que vai para um baile funk, eu sempre falo isso, que são as que vão no pré-processual pedir pensão para filho, porque faz um com cada homem, ela gasta muito mais de cabelo para ir no baile funk no final de semana do que É. 75 e 42. E nós vamos buscar uma pensão que, às vezes, ela faz disso um serviço, arrumar filho, e cada um vai dar R$ 200 e ela não trabalha, fica no bem bom. Você percebe? Então, eu acho que no pré-processual não deveria ter interferência nenhuma do judiciário e autorizar o mínimo de 75 e 42. E acabou. Acho que devia ser isso. Acho que isso seria o ideal, já que você vai conversar. Eu queria Sim. desculpa interromper, Márcia, porque é um entendimento. Então, a gente tinha. Nós que somos mais das antigas, né, Márcia? Márcia Reicher, né? E a Márcia Cambiag também, né? E meus colegas aqui, a gente lembra, eu vou comentar aqui com vocês, né, que a gente teve uma discussão se o Sejusc era uma extensão ou não do Tribunal de Justiça, né? E nós presenciamos esse tipo de debate. O que é um Sejusc? Ele pertence ao Judiciário ou não pertence, né? Para a estatística e falar que é um bom trabalho, pertence, né? Para se responsabilizar quanto ao pagamento dos mediadores, não, é uma coisa à parte, né? A gente viu muito isso nesse tipo de discussão, né? Mas aí veio então do discussão do Fonamec dizendo que é uma extensão do judiciário, né? E aí essa gerência do juiz coordenador se dá muito pela questão da segurança jurídica, deixar muito solto, muito livre também, né? Que era uma das ideias também que foi aqui na capital, né? O juiz coordenador deixou um pouco mais livre. Nós vimos também que
muitos mediadores não sabiam também como agir, como cobrar, qual o valor, e isso foi muito criticado pela OAB, né? Gerou uma insegurança jurídica. Olha, numa sessão eu fui e me cobraram X valor, a outra me cobraram uma outra quantia muito menor, né? E sem critérios, sem parâmetros, né? Agora a gente até tem os nossos parâmetros. Então, eu penso assim, né? O mediador tem que ter essa autonomia, independência, mas algumas coisas precisam estar fixadas, estabelecidas, né? E referente, então, se a parte faz jus ao benefício da justiça gratuita ou não, tem que passar para um juiz, né? Porque não cabe ao mediador, ele nem tem poder para isso, para análise da situação econômica, se desgastar nesse meio, né? No meio dessa negociação. Olha, estou vendo aqui que você tem condições ou não. Eu acho que gera mais um desgaste para o mediador, ter que ficar no meio dessa negociação, né? Temos uma pergunta aqui também, a mãozinha levantada do senhor CMC Rafa, é que a gente está Mediação. com pouco tempo, então vou colocar aqui no chat que o Tá, João é aí o depois a primeiro gente que pediu responde no falar. final. Os próximos que quiserem, a gente vai colocando aqui no chat, tá bom? Maravilha. Eu vou disponibilizar esse material aqui, já Esse até material é isso perguntado, que eles querem. Aí eu coloquei que a gente está buscando organizar isso no pro site, grupo, todas as tá? leis, normativas e tal. Que eu achei muito importante aqui trazer essas normativas para o nosso pessoal conhecer, né? Isso. Então, por exemplo, a Tá normativa vendo? 4 fala do superendividamento, né? O superendividamento que eu ia chamar a atenção é referente, então, aos honorários, né? Que não ficou nada razoável, né? Uma Nada. série de empresas envolvidas Muito e complexidade para muita fazer, e aí pega complexidade, 75 e divide em 8. Então, é né? simplesmente o fim do mundo isso. Mas, A indignação à parte, forma de a gente pagamento. agora retoma isso. Isso é um projeto, começou a andar, foi feito, não foi feito, agora a gente vai. O negócio é que precisa acontecer para a gente brigar para melhorar. Quando não tem Exatamente. nada, a gente briga para entrar. Depois que entra, a gente briga para melhorar. Então, assim, né, Porque não senão o tínhamos negócio nem, nada. Então, a gente está nem, brigando para melhorar. nem inicia, né? Essa é a grande questão. Muitos projetos, muitas ideias, né, do tribunal, né, que não eram adequadas ainda, né, foram indagar, acabou que voltaram atrás e nem implantaram nenhuma forma de trabalho, né? Falar, então vamos adiar aqui, vamos pensar depois, enquanto isso vai atuando de modo gratuito. Sim. Portaria número 6 aqui, necessidade, então, esse aqui é o importante, só para finalizar aqui para essas portarias, né? A necessidade da regulamentação dos critérios objetivos para a classificação dos patamares. Então, nós tínhamos lá os patamares, né? Nível 1, deixa eu achar aqui. Então, nós tínhamos aqui, né? O patamar básico, intermediário, avançado, né? Avançado. Desde da publicação da resolução 809, em 2019, e nunca foi Foi ali aplicado. estabelecida, né? Como que eram esses critérios, esses patamares, né? Então, houve essa inovação aí por parte da desembargadora de trazer ali, então, esses critérios, né? Aí vale aqui o conhecimento dos mediadores, né? Para saber qual que é o grau de remuneração que ele se enquadra, né? Qual o nível de remuneração, se é intermediário, se é um nível básico, né? A contar com o seu tempo de atuação, mais tempo de curso de capacitação, né? A importância dos cursos de reciclagem, né? De atualização permanente, né? Agora, mais do que nunca, é importante nós prestigiarmos esses cursos, né? De reciclagem, de atualização permanente. Eu encerrei aqui as portarias, tá? Mas antes de encerrar aqui minha fala, muito rapidamente, eu queria falar para os senhores que, então, no mês de março, está no site do CIMEC, no mês de março de 2023. O requerimento foi encaminhado no ano de 2022, né? A Do gente reiterou, sindicato, né? então, para a substituição da resolução 809, esse requerimento aqui, a Márcia até já passou numa assembleia para vocês, né, dizendo que foi encaminhado, né, todos os pleitos da categoria, conforme uma pesquisa ampla de remuneração, mas agora eu só estou trazendo aqui o retorno, então, de que muito daqueles pedidos, né, que a gente fez lá em 2022, no final de 2022, foram contemplados nessas portarias, né? Eu fiz alguns destaques aqui, só para mostrar. Vamos ver se eu acho aqui o destaque. Aqui o início, então, da autonomia do mediador, da questão da cobrança, de redesignação de audiência e também de acessar o processo também é uma coisa que a gente precisa acessar, tomar conhecimento do processo previamente, porque senão a gente precisa ficar ali na mão do servidor para saber algumas informações, né? Então, essa autonomia a gente também está pleiteando. A tabela de honorários, então, uma nova ideia de valores, isso na época, né? Agora, esses valores aqui estão até defasados, né?
mas a gente chamou a atenção também, um ponto importante aqui, referente à questão do litisconsórcio, né? Então, mereceria ali um valor maior, né, mínimo, nos casos de litisconsórcio, quando envolve mais de duas partes de uma sessão, né, dada a complexidade do trabalho do mediador. Então, método de pagamento, pagamento antecipado, mediante PIX, então, para vocês verem, né, casou aí com o que foi determinado nas portarias. Em ambos os casos, pagamento se dê pela parte autora. Aqui, então, a gente indagava, né, que existia uma previsão no próprio Código de Processo Civil, prevendo ali que, no caso da parte que requer ali no processo, né, uma diligência, requer ali alguma questão no processo, né, algum serviço de um auxiliar da justiça, caberia a ele antecipar e pagar plenamente o valor por aquele serviço, né, incumbe a parte prover despesas dos atos que realizarem, né, ou requererem no processo. Então, se realizar uma sessão de mediação ou requereu, né, uma sessão durante o processo ou também no pré-processual, caberia a parte arcar com esse custo, né? Então a gente foi plantando também essa ideia, né, dizendo que inclusive já havia previsão no próprio CPC. Mais Sim. adiante, eu já estou finalizando, viu, Márcia? Justiça gratuita, então, os critérios para concessão, porque antes ficava de uma forma indiscriminada, né? Parte querendo, ela fazia jus ao benefício da justiça gratuita, o Gratuidade. juiz nem analisava. Então, a gente apresentou aqui uma ideia de rol de documentos comprobatórios da situação econômica. Vocês veem que na portaria foi contemplado. A gente trouxe até aqui ideias, né? Carteira de trabalho, 3 Detalhes declarações de até. imposto de renda. Quem me chama? A Márcia? Pois não, Márcia? Não, eu estou complementando. Detalhes, a gente Tá. colocou indicações mastigadinhas, né? Mastigadinhas, né? Vários aviõezinhos aí mastigados. Então, aquela questão que a Márcia colocou aqui da justiça gratuita parcial, né? Nós hoje tivemos aí, né, no final do ano, né, aprovação de recursos, né? Mas é essencial, imprescindível que também o juiz, além da análise econômica das partes, né, também aplique aqui a questão da justiça gratuita parcial, porque já existe previsão no CPC, importante também do mediador saber disso, né, porque ainda que as partes façam jus à justiça gratuita, pode ser que ela esteja dispensada dessa isenção do pagamento na sessão de mediação, né, então ela faz jus à justiça gratuita, mas no caso da mediação, ela deve pagar, né, e o ideal é que isso seja trazido, colocado pelo mediador não, pelo juiz, né? Pelo juiz no despacho designando a audiência de mediação, trazendo isso, né? Muito embora a parte faça jus à justiça gratuita, não fica dispensada do pagamento no caso dos honorários do mediador. Inclusive, o sindicato tem modelos nesse sentido, querendo, é só acionar o sindicato, né? Que aí a gente passa, aí vocês podem encaminhar para o juiz do setor. A gente colocou aqui a ideia da multa pelo não comparecimento, aquela ideia, então, da desistência, né, que o mediador se desloca até o local e ali a sessão não é realizada pela desistência das partes, né? Então, a gente trouxe aqui que fosse conferida uma multa, alguma ideia de um pagamento mínimo para o mediador, ainda que fosse 50%, né? E a gente Sim. viu que na portaria também foi acolhida essa ideia. E aí, Imputando Rafa, eu a quero até empresa. complementar que tem uma fala tá aqui bom. da Noelle, assim, ainda acho que o pagamento dos conciliadores deve ser antecipado. Esse é um pedido do sindicato e foi atendido nas portarias, que o pagamento seja antecipado, todos. Mas a gente pediu que isso sempre acontecesse, todo o pagamento antecipado. E tem algumas coisas, a desembargadora na época falou assim, é muito difícil colocar antecipação do pagamento em tudo, porque se não acontece a sessão não é instalada, o mediador tem que devolver o recurso. E aí como que faz? Isso. E a gente contrapôs, falou assim, olha, se tiver que devolver, é muito menos do que a inadimplência que a gente tem hoje. Então, vale a pena arriscar com isso. Mas eu acho que nem deveria devolver, porque a parte não tem que ser multada se ela não comparece. Mas é óbvio que não pode pegar esse valor e aplicar como multa, porque o pagamento do mediador é uma coisa, a multa é outra. Ela falou, mas a multa é outra coisa. Sim, a gente sabe que é. Mas aí a parte requer a devolução. Se ela não requerer, azar. Mas ela pode requerer. Então, assim, a arbitra paga. O mediador está com recurso, ele vai lá fazer. Se a parte não compareceu, ela pede a devolução do dinheiro. E porque ela pode levar uma multa. Para mim, ela teria que ser multada e aí ela pede a devolução do dinheiro depois. Né? Agora, a multa ser revertida para o conciliador, muito difícil a gente conseguir isso. A Né? gente Na tem minha viagem, até falei, a multa reverte para o conciliador, porque a gente tem que torcer para o nosso lado. A gente tem o desafio, né, da questão do A gente tenta pré-processual, né? Porque a multa
na questão processual, né? E eu trouxe nesse requerimento aqui, que eu já encerrei agora, né, uma ideia de que uma dessas multas fosse convertida para o mediador, no caso, litigância de má-fé, né? Não seria ato atentatório à justiça. Tentei fazer alguma ideia ali, tá? Mas não vai colar, mas Não tentei colou forçar até essa hoje. ideia, né? Quem sabe cola, porque já teve um juiz que teve essa coragem, né? A gente sempre encontra um juiz com coragem, né? Que às vezes, nesse meio todo, fala: não é ato atentatório à dignidade da justiça, é uma litigância de má-fé, porque falou que ia comparecer e não compareceu. Então, sendo litigância de má-fé, poderia ser convertido em favor do mediador. Bom, eu encerrei aqui, eu peço desculpas aqui pela celeridade, né? O processo aqui rápido de falar, porque são muitas normativas, eu queria trazer o melhor para vocês. Eu queria só fazer um registro aqui, então, novamente, né, desses problemas de valor da causa, registrem na ata, né, no termo de sessão, submete para apreciação do juiz, recusa também de pagamento, né? A gente às vezes vem umas falas muito inadequadas, né? Ah, não vou pagar, não tenho que pagar, não concordo, né? Eu vejo assim, gente, a gente não pode ficar se desgastando com as partes, né? No tipo, em falas do. Eu não gosto, né? Com todo respeito a quem faz, né? Mas dizer, olha, você não acha que vale meu trabalho, que meu trabalho tem valor, né? Acho que não cabe a gente ficar se desgastando muito com isso, né? Registra lá, olha, então você está pleiteando aqui gratuidade, você se considera uma pessoa pobre na acepção do termo jurídico, né? Já joga a palavra pobre, né? Que a parte vai se sentir constrangida, eu não sou pobre, né? Então, quanto que é? Dá uma desprestigiada na parte, né? Mas quem que é essa pessoa que está do seu lado? É um advogado? Ah, tá. Tipo, tem pequenas palavras sutis que já dá o Melhora a vida, recado, né? mas registra lá que a parte se negou a pagar, indagando a sua condição de hipossuficiente, o valor, aí coloca lá 37, se for, que fica mais vergonhoso ainda, né? Submetendo a apreciação do juiz, apreciação e deliberação do juiz quanto ao pedido. Eu posso até depois montar aqui uma ideia de cláusula, que eu já montei para alguns colegas, né? Que a gente fica Acho trocando essas legal, e até figurinhas colocar a quando sugestão, acontece a gente isso, pode né? pôr no site e tal, porque as pessoas querem essas ideias de fala, né? Facilidades, né, de cláusulas. Eu vou Facilidades. depois E você tem retransmitir, que eu tenho facilidade com aqui. texto, né? Nem Então é teste. isso, gente. Eu agradeço aí a atenção de todos, tá? E qualquer dúvida, a gente fica à disposição. A gente não vai conseguir esclarecer todos os pontos, né? Mas o sindicato fica à disposição para, inclusive, intermediar junto ao setor. A gente tem ferramentas, tem facilidade, né? Conhece a fundamentação, o que é melhor para os mediadores, né? Às vezes a gente não tem nem aquela decisão garantida, mas a gente sabe que existe uma possibilidade de melhorar, a gente vai em cima dela. Quem sabe consegue, né? E já vira ali um paradigma, uma referência para os demais setores. Então E a é gente não quer isso. atrapalhar também aquilo que, para alguns casos, está dando certo, porque os patamares já deu problema em alguns lugares, já chamaram a gente, vai dar chabu em alguns pontos, mas tem gente que já está recebendo pelo patamar mais avançado, então ótimo. A gente não vai atrapalhar quem está recebendo mais, né? Depois a gente vai lutando para as coisas se organizarem e todo mundo receber melhor, né? Porque, assim, pelo tribunal, se fosse ver, a gente ia ficar lá na lei estadual de uso-fé por hora trabalhada e ponto, acabou. A gente quer o melhor, quer seguir a tabela, que a tabela ainda é melhor que aquilo lá. E vamos seguindo. Então, parabéns, Rafa. Obrigada pela colaboração de Eu que sempre. agradeço a Você é uma peça confiança. importante no nosso sindicato, que a gente está sempre contando. Então, obrigada pelo apoio, pelas consultorias, por ser tão estudioso assim e trazer para a gente essa qualidade. A gente sabe que a legislação é ampla e você tem essa expertise de trazer de forma organizada, essa didática, né? Mastigadinho, é isso, fazer essa relação. E isso já ajuda, porque muitas vezes o mediador não sabe onde está aquilo, onde aquilo está escrito, cada sejus que faz de um jeito, então às vezes ele estimulado a pensar que aquilo ali está certo, quando na verdade tem uma normativa e tem toda, né? E para a gente é importante saber toda a normativa, saber responder na ponta da língua, saber, né, se Perfeito. caso o juiz tenha dúvida, você mesmo fala, porque o juiz não sabe tudo, ele precisa que você leve algumas questões, ainda mais na nossa causa. Então, é importante mostrar esse conhecimento, essa qualidade da nossa classe. A gente é muito preocupado com a qualidade, para que a gente não seja visto como mediador que vai lá e faz qualquer coisa. Ou tem acordo, E juizado, aceita qualquer coisa, né? né? O que Ah, aceita você qualquer não coisa. pode cobrar, né? Ah, então tá bom, né? Somos formadores de opinião e a gente quer uma classe mesmo é, qualificada, né? Com qualidade. Bom, o que foi cobrado errado dentro disso que o Rafa falou? Obrigada, Rafa. Todas essas questões, algumas coisas assim, mas eu recebi errado, consignei na ata e não virou nada, ou não consignei, mas foi errado. A gente tem a nossa ação, né? Algumas pessoas estão entrando com ações individuais, e o Daniel está fazendo isso para quem quer,
E isso está ajudando, porque essas certidões que todo mundo está recebendo é para isso, para empurrar, e a gente pressiona o Estado com milhões de certidões, de ações Demandas, né? individuais Aposições com nesse essas processo. certidões, com demandas, e ele vai se espremendo e vai ter que resolver. Então, isso já vem ajudando desde o ano passado, e a desembargadora deixou, acho que, esse legado na saída dela. Mandou certidão para todo mundo. Então, o que você precisa fazer com essa certidão? É uma mensagem subliminar. Pegue a certidão, leve ao sindicato e a gente entra com a ação. Se você é advogado e quiser entrar, entra você. Se quiser ajuda do sindicato, vem, o Daniel está fazendo isso. Com as ações de cobrança. E a ação de cobrança, a gente questiona que foi designado 75, mas na verdade era para pagar 400, porque era uma mediação, por exemplo. Foi designado 75, mas na verdade o valor da causa era outro, era para receber muito mais. A certidão está dando um valor, porque tem Sejus, que por incrível que pareça, a gente fez essa pesquisa no Estado, que ali é 75 para todo mundo. Não atualizou, se deixasse era 60. E por quê? Não fez distinção de valor de causa, nem de mediação de conciliação. Designava 75 porque o 12 falava que era a tabela, o patamar básico. Pô, mas o patamar básico também tem faixas de ações, de valor de causa. E mesmo ela não estava sendo respeitada. E o patamar e o Sejus que pré-processual, embora siga o patamar básico, também respeita o que a resolução fala com relação à mediação. Então, isso não foi cumprido, e nas ações individuais, a gente está colocando isso como colocamos na ação coletiva, que ainda está para distribuição, porque a coisa não é tão rápida quanto a gente pensa, porque ninguém quer pôr a mão na cumbuca, né? Nem o juiz de primeiro grau, quando a gente entrou com a coletiva, não quis pôr a mão na cumbuca, todo mundo falando, não é comigo, acho que isso aqui já está certo, todo mundo malufando. O que é malufar? É mudar de assunto. Falar, mas isso aqui está não resolvido? Você pergunta do dinheiro que foi desviado, ele fala que aquela ponte foi construída por ele. Isso é malufar, e é isso que o tribunal começou a fazer com a gente, malufar. Você fala um negócio, na ação a gente pede isso, ele responde outra coisa, aí vai para a Procuradoria-Geral, para a Procuradoria-Geral do Estado e respondeu outra coisa, falou, não, o caso de vocês foi informado que já está resolvido, que as partes pagam. E até hoje eles estão fazendo isso, porque quando a gente foi na Assembleia, o presidente da comissão falou assim, a gente teve informação do tribunal que o caso de vocês já foi resolvido, já está todo mundo recebendo, pelas partes. Falei, mas o hipossuficiente, a gente está brigando por causa do hipossuficiente, pelas partes, tem gente recebendo, apesar da inadimplência, não está legal. E quem é o tomador de serviço é o TJ, porque ninguém vai procurar o mediador. Se quiser procurar o mediador, vai numa câmara privada. A pessoa procurou o judiciário. Ele deu a gente para a parte. Então, quem é o tomador de serviço nosso é o TJ, não é a parte. Mas isso é uma discussão que a gente vai ter depois com o TJ, depois que a gente começar, pelo menos, a entrar e sentar na sala. Que agora a gente está na porta batendo ainda. Não vamos espantar o peixe, vamos por partes, até a gente conseguir avançar o que a gente precisa. De todo modo, o que eu quero dizer é que as certidões são para isso, e aquilo que foi errado, tem um monte de irregularidade acontecendo. Quem procurou o sindicato, a gente já está fazendo. O Daniel entrou com várias ações individuais, a gente já teve audiência, já ganhou, já perdeu algumas, já recorreu. O ano passado mesmo, a gente teve despacho com o desembargador da Câmara de Seção de Direito Privado, conseguimos falar com ele, tentar sensibilizar. Ninguém quer pôr a mão na cumbuca, mas a gente conseguiu avançar um pouco. Então, é toda uma luta muito árdua para poder tentar resolver a questão do recebimento. E essa pressão é importante, a pressão que o sindicato está fazendo, e precisa de você. Porque tem gente que tinha medo de entrar com a ação individual, com a ação de cobrança. Mas a gestão passada mostrou que não precisa ter medo. Você pode fazer parte do sindicato que ninguém vai te bater, né? Nem te achar, nem falar nada, vai te fazer mal, e que você pode também entrar com a ação que ninguém vai te fazer mal. Né? Esperamos que isso continue, essa liberdade de você fazer aquilo que você precisa fazer, que é justo, que é correto, que a gente está pedindo que é justo. Ninguém briga, a gente precisa do judiciário, a gente quer trabalhar para ele, fazer um bom serviço, e ele quer nosso serviço. Então, não tem briga nisso, a gente só quer que seja pago. Está tudo certo. Então, estamos lutando por isso, não é nenhuma briga, estamos lutando para que seja certo. Então, temos as ações, as certidões era para isso, e aí o que eu queria falar com relação, então, à nossa próxima pauta, o Fileto estava conosco, mas está chovendo muito em Campinas, onde ele mora, e eu acho que ele teve que sair. Mas, no final do ano, ele fez um questionamento para a corregedoria sobre os 2 milhões. Tribunal, a gente está lutando há tanto tempo, esse ano a gente conseguiu 2 milhões, ficaram de suplementar, porque o presidente ANAF ficou de suplementar, falou que a Maria Lúcia ia resolver, ela ficou presa até então, não conseguiu nada, ninguém suplementou, passou o ano, em novembro ele fez esse questionamento, porque a gente estava pensando, vamos fazer o quê? A gente precisa registrar que eles estão devolvendo esse dinheiro, que não estão usando, então está errado. Recebe um dinheiro e devolve sem pagar a classe?
E aí, a corregedoria abriu um expediente, não respondeu o nosso ofício, mas ligou para nos atender presencialmente, pedindo uma agenda para entender melhor o caso. E a gente foi atendido, então. Essa foi a primeira agenda de 2024. Fomos atendidos na semana passada, a gente está pedindo desde 7 de janeiro, porque a gente já está com os 10 milhões lá, pedindo a presidência, pedindo a corregedoria, e o NUPEMEC não tinha ninguém definido, até ter a Silvia Rocha agora. E aí a gente estava, então, pedindo, eles nos atenderam, falaram isso que eu já falei no começo, que as questões sobre os 2 milhões, eles mesmos não sabem, mas vão responder, a gente quer que responda formalmente, né? Foi devolvido. Mas era um dinheiro que é do executivo e que foi para o judiciário, está numa ficha orçamentária, igual os 10 milhões, mas foi uma abertura importante para a gente falar, e agora? Agora tem 10 milhões, vai pagar ou não vai? Eles falaram que vão acompanhar o pleito, que a gente precisa, de fato, falar com o presidente. A gente já está com a agenda solicitada desde janeiro com o presidente e houve uma sinalização da presidência que vai nos atender agora nesse mês de fevereiro. Então, acredito que até a primeira quinzena, essa foi a sinalização, nós seremos atendidos. Estamos aguardando para a semana que vem. Tudo indica que vai dar certo. A Mercedes já está na cola disso, porque ela é ótima para isso. E então já teve uma sinalização da presidência: olha, vamos atender sim, agora na primeira quinzena. Então, a gente vai, assim que tivermos a reunião, a gente passa para vocês como foi. Então, a presidência vai nos atender. Para quê? Para a gente falar sobre os 10 milhões. Por que a gente não pediu no PMEC? Porque não tinha. Quando a gente pediu a presidência, não tinha o presidente. Quem que vai ser coordenador do NUPEMEC? E porque na estrutura organizacional do NUPEMEC, no site, o presidente do NUPEMEC é o presidente do tribunal. Por isso que o NUPEMEC tem coordenador. Então, no PMEC, o presidente do NUPEMEC é o presidente do tribunal. E aí, o presidente do tribunal nomeia um coordenador e desembargadores, juízes, servidores para sua composição. E aí, o presidente então nomeou a Silvia Rocha e a gente também agora vai atrás dela. Acreditamos que pode ser uma agenda integrada, que seria muito legal o presidente nos atender com a coordenadora do núcleo ao mesmo tempo, para apreciar o nosso pleito. Qual que é o maior deles? É a efetivação dos 10 milhões. E agora, como que vai ser esses 10 milhões? Que era o principal dessa reunião de hoje. Que as perguntas no grupo são essas. O que vai fazer com os 10 milhões? Esses 10 milhões, ele saiu de várias secretarias do Executivo, acho que foi até da comunicação, tiraram o dinheiro dali de lá e colocaram a mais no tribunal, porque o tribunal não queria remanejar o orçamento dele. E quando o tribunal mandou a ficha orçamentária dele, ele não colocou mediação e conciliação. Na verdade, chama Soluções Alternativas de Conflito. Não tinha. Então, nós, com muita luta, conseguimos, no final do ano, que a Comissão de Finanças fizesse uma emenda e o relator acolhesse essa emenda, e dentro do orçamento que o tribunal mandou, ele criou ali uma rubrica escrito Soluções Alternativas de Conflito para pagamento de mediador e conciliador. E colocou lá 10 milhões de reais com uma verba carimbada, pedindo 50. Ele podia ter dado a metade, mas deu 10. É suficiente? Nem nós sabemos ao certo se é suficiente, mas a gente não pode deixar essa dúvida. Então, nós estamos falando que ela é suficiente para pagar. Qual estratégia para pagar se nós temos 3.500 mediadores atuantes? E se começar a pagar, vai ter 7, 8, 10, que todo mundo vai querer. A gente só quer pagar os beneficiários da gratuidade. Então, a primeira coisa que o presidente pode fazer para que dê certo, para que os 10 milhões seja suficiente para pagar, é organizar com a estrutura do tribunal a consciência dos juízes para só dar gratuidade para quem precisa de gratuidade, para quem é beneficiário de fato. Quem faz esse controle bem? A Defensoria Pública. Então, pensando primeiro no processual, quem é da Defensoria, os 10 milhões dá para pagar e sobra. Quem vai com o advogado particular, o juiz pode muito bem dar gratuidade parcial, atribuindo a parte de pagamento, pelo menos no honorário do mediador, como ela faz para todos os outros auxiliares da justiça. E na questão do pré-processual, as partes podem pagar tranquilamente. E a defensoria não encaminha. Porque o correto é não ter, na minha cabeça, o correto é que eu seja justo que não atenda a defensoria. E a defensoria tem condições de atender o seu público. Desde o ano passado, nós estamos com um piloto com a defensoria, porque nós procuramos a defensoria
para que ela pague os mediadores. A gente foi lá, porque a Maria Lúcia Pisotti, ano passado, falou assim, olha, a Defensoria pode ter um convênio com o tribunal igual ao AB e tal, e pagar as mediações processuais. Aí teve aquele rumor, se pagava, se não pagava, nós fomos até o presidente da Defensoria e falamos, e aí, dá para pagar ou não dá? Ele falou, processual, entendo que não. Porque processual nós temos direito à gratuidade. Toda ação que a Defensoria ajuiza, ela fez uma avaliação de gratuidade. A pessoa é hipossuficiente, porque a gente fez uma avaliação. Então, o Estado tem que segurar isso. Mas pré-processual, a gente tem condições de incluir no nosso orçamento o pagamento de mediadores para isso e fazer um convênio com vocês, como a gente já queria. Então, nós fizemos um piloto para mostrar para eles que a gente tem condições de atender, um piloto de graça, por isso não dava para eu colocar no grupo de associados. Quem quer trabalhar no piloto para a defensoria de graça? Se a gente é contra o voluntariado, eu não poderia pedir para o meu associado, mediador, trabalhar de graça num projeto da defensoria. O que a gente fez? Quase se matou dentro da nossa equipe, com 10 pessoas, nem isso, para fazer as demandas que eles passaram para a gente, para mostrar para eles que a gente tem condições de atender todo o estado de São Paulo com qualidade. Tem em todo o estado de São Paulo mediador com essa qualidade? Vamos ver na hora da prova, né? Mas falamos que temos e que temos essa estrutura. E a gente passou por esse piloto, agora a gente está na fase do sistema que eles querem aplicar para fazer híbrido, e se tudo der certo, a gente vai caminhar para uma parceria. É o que a gente quer. Estamos batalhando por isso. Mas com tudo isso que eu quero dizer, que a defensoria tem condições de atender as demandas delas. Então, se o Sejusc pré-processual cobrar das partes, se a pessoa quer ir no Sejusc pré-processual e ela quer fazer de graça, ela vai pedir para a defensoria. Senão, ela paga. E está tudo certo. Assim, nós entendemos que daria para pagar os 10 milhões da sobra. Mas a gente vai ouvir o que o presidente tem a falar, porque às vezes ele vai falar assim, olha, os 10 milhões dá para pagar Sejusc pré-processual. E o processual, a gente vai pedir suplementação. Porque ele pode pedir uma suplementação. E o governo tem disponibilidade para isso? Dinheiro não acho que é o problema. Então, a gente está, primeiro, lutando pela suplementação. Né? Falando para o presidente, 10 milhões dá. Se ele falar que não dá, então vamos pedir suplementação, o governo tem condições de dar. E se não der a suplementação, então paga os 10 milhões nesse formato que a gente acredita que tem condições de pagar. Já que foi feita tem estatísticas de processos que são justiça gratuita e o percentual é de 35%, mais ou menos. Rafael levantou isso um tempo. Né, pelo Justiça em Números, CNJ, percentual de gratuidade da justiça é uma média de 30%, não é, Rafa? 35%? A gente, como fonte oficial, a gente tem, então, aquela revista do CNJ, Revista Justiça em Sim. Números, né? Apontaram lá por volta de 20, 21, eu estou, nas minhas estatísticas aqui, dobrando o percentual, 40, né? Mesmo assim, Mas seria mesmo assim possível. daria. Seria possível, e aí, assim, se tivesse a análise econômica das partes, criteriosa, né, essa questão da comprovação dos documentos, aí é possível, porque senão o grande receio é que o juiz falando, tem recurso para pagar a justiça gratuita, então libera lá, né, e aí vai faltar recurso para que seja pago aí o mediador. Então, tem aí pelo menos um norte, e a gente vai Temos um grande norte, batalhar nesse né, norte, um a gente vai grande batalhar caminho por aí. isso, né? Agora, o diálogo eu acho que muda, porque não são mais 2 milhões, só um dígito. Temos 2, são 10 milhões. Então, o nosso diálogo muda. Se vai resolver ou não, nosso papel é buscar dar certo. Tá? Porque se eu fosse desistir, cada vez que a pessoa falasse assim, vai ser igual outro ano. 8 anos lutando não vira nada. Mas não vai conseguir. Então, eu parava e a gente não ia ter nem o que a gente tem hoje. Então, assim, não dá para ser negativo e parar. A gente vai continuar lutando. Acredito mesmo que 10 milhões muda nosso diálogo? Sim. Então, Sim. onde estão os 10 milhões hoje? Os 10 milhões está dentro do orçamento do tribunal, como uma verba carimbada, escrito soluções alternativas de conflito, numa rubriquinha lá, para pagar a gente. Para efetivar isso, como que isso vai acontecer? É o tribunal que vai operacionalizar isso. Vai mandar certidão, ele paga, vai criar um fundo, vai mandar para o núcleo, vai pagar como? Ele que vai resolver isso aí. Porque a gente já pensou 1000 coisas para adiantar. Mas quem tem que resolver isso? A SOF, segunda corregedoria, a SOF. Quem é a SOF? Secretaria de Orçamento e Finanças do Tribunal.
Então, o tribunal tem uma secretaria, o presidente vai chamar a SOF, se não estiver junto no dia, ou passar para a SOF e falar, ó, operacionaliza o pagamento. Já tem experiência de pagamento com outros auxiliares da justiça, intérpretes, leiloeiros, peritos. Segue a mesma linha, pega um semelhante e faz a mesma coisa. Mas se tiver vontade, cria um fundo especial de despesas para pagar a gente. Mas se for criar um fundo e aí falar, agora a gente vai fazer um estudo, vai criar um fundo, vai jogar para o ano que vem, atrasa a nossa vida. Então, a gente não vai falar nada de criar nada. Nosso objetivo é, dá para pagar, operacionaliza isso agora, quer que a gente converse com a SOF, se precisar pensar, a gente ajuda a pensar, porque nós estamos aqui para ajudar. A gente quer resolver. O que precisa, então, para resolver? A gente faz. Então, é isso sobre os 10 milhões, certo? Seguindo a nossa pauta, porque o horário está estouradíssimo, né? Eu gostaria de falar sobre, falei dos 10 milhões, do nosso plantio com a defensoria, as ações coletivas e individual. Nós, o ano passado, tivemos várias agendas em Brasília, em São Paulo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente cuida do TJ, que é o do nosso estado, a gente cuida da nossa atuação no âmbito federal. Então, o ano passado, o que nós temos importante para falar é que a gente continuou batendo no TRF para que a gente receba. Agora, tem um novo presidente no TRF, a Mercedes já conseguiu a agenda, semana que vem a gente vai falar com ele para resolver a questão de destinação de recursos para lá. Nós não tivemos, o ano passado, energia e disponibilidade financeira de passar uma semana em Brasília acompanhando o orçamento e entrar no orçamento, como a gente teve em São Paulo. Se a gente tivesse isso, nós teríamos resolvido a Justiça Federal. Não conseguimos porque a nossa limitação estrutural e financeira não deixou. Então, a gente está indo por prioridade e até onde vai o nosso braço. O que nós conseguimos foi martelar o TRF outra vez. Então, é outra demanda que a gente precisa, e nós estamos trabalhando e lutando paralelamente com isso. Tem um Conselho da Justiça Federal, esse conselho se reúne mensalmente, nós já pedimos a alteração de uma resolução, Rafael fez um pedido de providências, nós apresentamos lá, protocolamos desde o ano passado, não teve resposta formal ainda, mas eles falaram que vão abrir espaço para a gente falar no conselho e tomar medidas. Quando? Se a gente ficar quieto, nunca. Se a gente ficar cobrando todo mês, sai. Mas a gente tem que ficar cobrando toda hora. E aí a gente para, às vezes, de cobrar para destinar energia para outra coisa, porque a nossa equipe é cada um fazendo as coisas dentro do seu tempo, né? Não temos disponibilidade integral para isso. Então, questão do CNJ, nós tivemos agenda com o CNJ, agora, logo no começo do ano, com a Trícia Navarro, pedimos agenda para o presidente, ele passou a Trícia, e agora a gente vai conversar com a coordenadora geral, a secretária-geral do CNJ, em nome do presidente que nos pediu, para poder resolver as demandas que a gente tem aí de representatividade no âmbito nacional. A gente precisa ser ouvido, eles fazem as coisas e não resolvem. A gente apresentou alguns pedidos de providência, inclusive com relação à justiça gratuita. Participamos naquele pedido de providências da OAB sobre o JEC, que desandou algumas coisas que já estavam pagando, e que eles até estavam certos na fundamentação, não está errado legalmente falando, mas tinha juizado pagando e era bom, então a gente estava quietinho por conta disso, apesar de legal, estava pagando, a gente está feliz e fica quieto, não atrapalha. Mas a OAB deu uma atrapalhadinha nisso aí, apesar de estar correta, mas a gente se manifestou nesse pedido de providências, provocando uma solução. Uai, então se no juizado a parte não paga, quem paga? Eu tenho que trabalhar de graça? O CNJ não vai fazer nada? Ele vai só falar que está errado, não vai fazer nada. Então, a gente está com esse questionamento em andamento no CNJ, para resolver o juizado. Só que o juizado resolve com alteração de lei. Então, a gente pediu também para alguns deputados, e estamos organizando uma comissão no Congresso, porque tem um mediador de lá que está nos ajudando com essa estruturação, para conseguir avançar com isso. Mas isso está na prioridade 3. Veja, tem justiça estadual, tem receber primeiro aqui, tem justiça federal, e aí também tem juizado. Então, são várias demandas. A gente está indo dentro, várias demandas, a gente está indo dentro da nossa condição. Mas uma coisa interessante que a gente vai ter esse ano, e nós já conseguimos, é uma audiência pública para debater a remuneração. E nessa audiência pública a gente vai provocar, inclusive, os juizados, chamar todos os operadores dessa área no âmbito nacional, então todos os estados,
porque a gente tem o Grupo EIMEC, que hoje reúne 11 estados e o DF, e a gente está organizando tudo isso para uma audiência pública que vai ser em abril. Então, nós vamos publicar no nosso grupo, para quem conseguir ir para Brasília, às vezes consegue comprar passagem muito antecipada, dá para ir, fazer essa movimentação lá, porque esse corpo a corpo é importante. Vai ser uma audiência pública, provavelmente numa quarta-feira, na segunda quinzena de abril. Está se definindo porque o requerimento foi apresentado por uma deputada de Minas Gerais e foi aprovado. Né? Dentro do nosso grupo tem vários estados e cada um está mobilizando uma parte. E essa deputada apresentou, foi aprovado por unanimidade, então vai ter essa audiência pública. Uma audiência pública é importante por quê? Porque ela gera um documento, e esse documento vai chancelado pelo Congresso Nacional. Vai para o CNJ, vai para a Justiça, para a Secretaria de Justiça, para o Ministério da Justiça, para o Ministério do Trabalho, e a gente vai conseguir fazer uma pressão. Então, essa é uma novidade importante que a gente está trabalhando esse ano. Tá? Outra questão da pauta que a gente tem aqui é o PL 223, um PL que trazia problemas para a gente, porque ele excluía o mediador da gratuidade. A gente ficou muito preocupado, porque o PL era de boa fé. Na verdade, o que ele queria era receber do JEC. Mas depois do pedido de providência da OAB e da manifestação do CNJ que o JEC não cobra, acabou piorando a situação. Então, a gente está lutando para que esse PL seja alterado e ele resolva outras questões que a gente quer. Quem está com esse PL hoje? Ele está no Senado, sob a relatoria de um senador que chama Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes. E a gente já conversou com esse senador, ele já falou que entendeu que vai fazer as emendas para isso. Mas se a gente cochilar, o cachimbo cai. Então, a gente está atrás disso para resolver isso. Então, é outra demanda que nós Só para estamos te dar uma acompanhando. notícia aqui de primeira mão, hoje eu falei com um assessor, eu estou parecendo aquelas Tom repórteres, Marazis. aquelas É. repórteres que vai no Jornal Nacional e acabou de falar com fulano e tal. Mas é verdade, eu falei hoje com o Farid, que é o assessor do Omar Tom Aziz, Marazis. e perguntei para ele como é que estava a situação, porque foi o senador Omar Aziz que agilizou tudo para a gente. Quando a gente estava lá, a gente nem conhecia ele, ele tomou a frente, enfim. E aí ele disse para mim que eles estão voltando agora, dia 3 de fevereiro, e que aí ele vai me dar uma posição, como é que está essa questão da PL 223, porque não adianta só o Senado aceitar. Depois tem que voltar para os Para a Câmara. deputados federais, para que isso daí seja realmente respeitada a decisão que for tomada lá ou não. Então, mas a gente está aqui para Com 2 deixar que pratos no dedo. não vai cair o cachimbo, não. Com os 2, ainda bem que a Mercedes é conectada com isso, porque a hora que eu estou preocupada com outras coisas, ela ainda está lembrando disso. Ela é ótima para isso. Obrigada. Então, I love Faz you para por você, mim, né? 10 Lembra que eu milhões. sou mediadora? É, Eu sou mediadora também. você é uma mediadora incomum. Mas obrigada, olha. Então, o PL 223 a gente está acompanhando, ele é importante para a gente. Tem outros PLs? Tem outros que trouxeram problemas para a gente mandou ofício, procurou conversar com o deputado, mas não dá para socorrer tudo. Então, a gente está aí tentando socorrer as emergências, né? Para não prejudicar aí o nosso trabalho. E estamos trabalhando paralelo com PLs que pode valorizar o nosso trabalho, como, por exemplo, a questão da Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, quer dizer, a Justiça do Trabalho é prioridade 22, mas ela é prioridade, então ela está na nossa pauta, né? Estão lá fazendo mediação e conciliação sem mediador profissional, então a gente vai brigar lá em algum momento. Hora que a gente tiver estrutura, não temos ainda, então vamos resolver o pãozinho de casa, depois a gente vai avançando, mas ela está no radar também. Tá? Então, era isso que eu queria falar com relação às questões de agendas. Como, para resumir, para fechar, o que nós temos para agora? Presidente do tribunal, coordenadora do NUPEMEC, governo do estado, porque a gente teve uma conversa com o governador no final do ano, e ele falou, vamos atendê-los formalmente no Palácio no início da gestão, no início do ano, vamos atendê-los. Isso ainda não aconteceu, mas a gente precisa conversar com o tribunal primeiro para poder saber também. Se vai precisar de uma suplementação, a gente já vai pronto. Então, estamos esperando isso para poder continuar batalhando no governo. Vai atender ou não? Não sei. Mas o nosso papel é lutar
E eu acredito que possa resolver. Tem condições de pagar? Tem. E se o governador falar, quero resolver, uma coisa que está se arrastando gestão após gestão e até hoje nunca resolveu, é importante politicamente que ele resolva. E se ele enxergar que isso é uma política pública e é importante de solução, ele pode fazer. Vai ou não vai? Não sei. Eu prefiro acreditar que sim. Então, eu acredito em pônei voador. Então, eu acredito que isso pode resolver. Vamos atrás, certo? Até porque de negatividade eu estou cercada, mas eu quero que dê certo. Então, vamos lutar. Vamos atrás, então, nesse primeiro semestre, dessas agendas. Presidente do tribunal, Também temos a depois agenda executivo. na semana que vem com um dos assessores do Tarcísio, que a gente conseguiu Sim, que é o também. governo, que a gente vai ter agenda. Eu não falei Então, a quem é o gente já assessor, tem mas é o agenda governo. marcada. Isso, acreditamos, já está marcado, e acreditamos que se essa pessoa, que é assessor direto, entender e levar e tal, isso pode, né? A gente vai pegando de todos os lados, porque, veja, a Secretaria da Fazenda nos atendeu. E o que eles disseram? Ah, o tribunal falou para a gente que o caso de vocês está resolvido, que não precisa da Fazenda pagar, porque as partes pagam vocês. Como que a Fazenda fala isso? E a gente falou, não, não paga. E aí eles tiraram a gente do orçamento a possibilidade, mandaram para a Assembleia, o caso deles estão resolvidos. Então, assim, parece ter má fé. Não tinha interesse de pagar. Precisa de alguém falar, é para pagar esse povo. E quem é o chefe maior do executivo é o governo. Então, a gente está atrás dele. Fomos na Secretaria de Justiça. O que o secretário de Justiça falou? Ah, acho que é meritório. Se me perguntarem, vou falar que eu acho que é correto pagar. Mas não vou mover uma palha por vocês, porque não sou eu que vou fazer esse serviço. Acho que o governador pode fazer. Então, em resumo, foi isso. Lógico que ele falou de uma forma mais bonita. Vai fazer alguma coisa por nós? Não. E eu espremi de todos os lados, né, Mercedes? A gente espremeu assim. Dá para perguntar no tribunal? Vossa Excelência pode ir lá, constranger, dar uma pressionada? Não. Ele não quer pôr a mão na cumbuca. Mas o que ele disse, se me perguntarem se eu acho que vocês têm que receber, vou falar que sim. Então, saímos com isso. Tá bom, pelo menos vai falar que não, já é, só de não remar contra hoje já é uma glória. Então, finalizado esse Todo mundo assunto, é amigo de todo mundo, a verdade é essa. Ninguém quer se indispor com ninguém. ninguém quer se dispor, mas a gente, assim, a gente está avançando nesse formato de Suave. persistência, de perseverança, porque, assim, se tivesse ação, a gente entrou, ninguém quis pôr a mão na cumbuca. Tem outra coisa para fazer? Tem. Ostensiva, greve. Greve. A gente tem estrutura para fazer greve? Não. Tem gente Não, Márcia, a que gente está abraça a com 20 greve? pessoas Hoje não. aqui. Então, por isso, não vamos discutir sobre esse assunto, porque já foi É. colocado em pauta e não teve adesão para a greve. Então, a gente está fazendo o quê? O que a gente pode, dentro da nossa condição, até que a gente tenha condição melhor de fazer melhor, isso segundo Mário Sérgio Cortella. Então, fechando o assunto, porque a gente só tem 2 itens da pauta que faltava, que eu quero passar para a Raquel falar sobre carteirinha. O que eu levei de sapatada por causa da carteirinha não está escrito. Agora tem que pagar, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. A Raquel vai falar sobre isso. A gente está no começo do ano, com o caixa dentro daquilo que as pessoas pagaram. Se a gente tirar dinheiro para pagar carteirinha para todo mundo de graça, a gente não vai ter recurso para poder ir atrás do governo da remuneração. O que vocês querem? Faz a carteirinha ou paga o ônibus para eu ir, porque eu estou indo de ônibus para São Paulo correr atrás disso. Perco o meu dia de trabalho. Então, eu não quero a choradeira de novo, que toda vez eu faço. Ah, é porque eu perco o dia de trabalho, porque é difícil, minha filha tem 4 anos, deixa ela aqui e tal. Não precisa ficar falando isso aqui de novo. Agora, qual a prioridade? Então, assim, todo mundo quer carteirinha. A gente está cobrando abaixo do valor operacional da carteirinha. Se tiver dúvida, a Raquel está organizando isso. É obrigatória a carteirinha? Não. Mas se você quer tê-la, porque é uma funcional legal e ela está muito bonita, foi um modelo que o Rafael criou e ele é ótimo de estética, ela está linda. Se você quer, é legal. Eu uso a carteirinha no aeroporto quando eu vou, para me achar, porque tem todos os dados legais lá. Ela é bonita, assim como eu uso da OAB, eu uso de mediador, e agora eu estou dando mais valor para o do mediador, que eu quero valorizar a classe. E ela é legal. Então, Raquel, dos questionamentos, tem algum que você quer falar aí de forma objetiva, pessoal? Boa noite a todos. Acho que é só isso mesmo. A dúvida era quanto se estava cobrando retroativo, que a maioria do pessoal perguntou. É isso mesmo. E o pagamento a gente estendeu, que estava até o dia 31. Vou esperar até sexta-feira
Aí a semana que vem envia para a empresa que vai fazer, e são 30 dias úteis para a carteirinha ficar pronta. Que uma pergunta recorrente também é quando a carteirinha ficará pronta. Demais é Obrigada. isso. Ótimo, obrigada. Pode Só chegar queria, antes? Pode, perdão, mas o Márcia, prazo é esse aí para as eu pessoas não queria reclamarem, né? só fazer um comentário aqui que você disse, né? Usa a carteirinha para identificação no aeroporto, né? A Márcia faz isso porque ela é exibida, né? Porque, na verdade, não tem validade de identificação como um documento oficial, né? Como a carteira da Sim, ordem, né? A carteira do sindicato, ela serve para a identificação do profissional, de um junto ao convênio. sindicato para benefícios, né? E para você mostrar também que você exerce uma atividade regulamentada, profissional, né? Mesmo. Tem muitos mediadores que queriam essa carteirinha, né? A ideia de lançar essa carteirinha por conta disso. Olha, eu quero mostrar que essa atividade é uma atividade profissional, reconhecida, Sim, sim. técnica, né? Mas ela ainda não serve como um documento oficial, né? Só para fazer esse comentário aqui, porque a Certíssimo. Márcia Eu só vou te é passar um exibida, ela ensinamento que sai eu mostrando tive. para todo mundo. Eu também mostro a minha em Eu vou te qualquer lugar. explicar por que eu faço isso. Porque eu aprendi com um grande sindicalista de Rio Preto, do Sindicato dos Motoristas. Ele era doido. Ele é ótimo, ele ainda está vivo. Eu adoro ele. E eu aprendi com ele que é melhor pedir desculpa que pedir licença. Primeiro a gente faz. Falar que não pode, desculpa. Achei que podia. Eu apresento, linda. Se falar assim, ó, não serve, não é oficial. Desculpa, peraí, vou pegar da OAB. Até Desculpa, peraí, ingresso. vou pegar meu RG, é, né? Mas é melhor pedir desculpa que licença. Enquanto ninguém fala nada, eu mostro, me acho e tá tudo certo. Até para Agora, ingresso ela é em para isso? fórum. Não, ela não é para isso, né? né? Mas serve para isso. Igual os cursos de atualização. O PQI, que é o próximo tema, é para atualização? Não foi pensado para isso. Você posta ele lá, certo? E Não, o mas NUPEMEC fala esse se ano a gente serve ou se vai não serve. fazer outro Sim. procedimento. Sim, mas Aí, aí o NUPEMEC diz, gente, primeiro a gente é, faz, porque é melhor pedir desculpa do que pedir licença. Você não pergunta se pode, se não pode, Se o você sindicato faz. dos E metalúrgicos alguém serve, fala esse também depois o serve. que pode. Se o sindicato dos Obrigada, metalúrgicos Renato. serve, esse também serve. Oi? Oi, Eduardo? Se o sindicato dos metalúrgicos serve, o nosso também serve. Sim, sim. A gente vai andando, né? Bom, então, última pauta do dia, e aí eu preciso buscar minha filha. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é sobre o PQI. A Mercedes vai adiantar o tema e a previsão. E aí, eu gostaria, Mercedes e Sony, o Sony está na nossa equipe de apoio, se vocês podem registrar o que as pessoas querem falar para a gente poder, na próxima assembleia, fazer respostas oficiais, porque tem coisa que eu não consigo responder na hora. Então, Márcia, esse eu vou ter que levantamento, sair Sônia, daqui você a está com pouquinho. disponibilidade, Vou Sônia? ter que dar uma saída Sim. também. Sônia, se O você Sônia fez puder isso da pegar outra aí. vez com a Não, Sandra eu e acho tal. que rápido sobre o Mas é PQI. rápido. Quem se manifestou para falar, que foi o João, e não sei se mais alguém está no chat. Aí, se alguém quiser falar, tem uma pergunta ou uma dúvida, coloca aqui, e o Sônia vai passar para a gente depois no chat, e aí a gente finaliza. Então, Mercedes, rapidinho falar do Não, o PQI. PQI já tem a previsão do começo, dia 7 de maio, se tudo correr bem, tá? Será sobre mediação na família, serão 30 horas, 2 horas, como sempre, terças e quintas, tá? E esse ano eu vou ver se eu consigo, depois que eu tiver tudo pronto, eu mando para o NUPEMEC, porque depois a gente briga pelo passado, agora a gente vai fazer dentro do que eles querem para o presente, que até então eu não sabia, então foi ignorância minha. Mas agora eu vou pedir já para incluir como curso de atualização para a gente. Então, só para vocês saberem, acho que vai ser bem interessante. Estou preparando, conversando muito com as pessoas e tudo, e vendo o que a gente vai fazer. Inclusive, quem estava na reunião da Maria Lúcia, quando ela começou a falar que ia fazer mediação familiar esse ano, a gente já estava conversando desde o ano passado. E aí eu até conheci a juíza Vivian, e também estou tentando um contato com ela e tal, para a gente fazer uma coisa bem direcionada para o nosso trabalho dentro da mediação judicial e extrajudicial também. Tá bom? Mas aí a gente vai dando mais detalhes à medida que a gente for tendo as coisas se concretizando. Por enquanto, ainda é só um sonho, a gente está montando ainda. Tá bom? É Tá isso. ótimo. Obrigada, Mercedes. Interessante é que Tá. a Mercedes já conseguiu grandes nomes. O presidente do FONAMEC, que é presidente do IBDFAN, vai participar.
e a Berenice. Maria Berenice Maria Dias, Berenice. estou conversando com ela, não sei É, se vocês também tem conhecem, essas mas indicações. é uma Então, como referência, sempre, né, o no PQI meio. vai ser aquele sucesso, com grandes nomes para dar o melhor para também já vocês. prometeu que vai dar uma aula o desembargador José Carlos, que também vai Sobre participar o segundo conosco, grau, as mediações, que ele tem uma provavelmente. experiência com isso e ele se Então, já tem disponibilizou. algumas pessoas aí bem interessantes. Beralves? Juliana Poloni também é Geral, provável se que esteja disponibilizou para conosco. o curso. Enfim, tem uma série de pessoas aí que já estão começando a vislumbrar, e tudo de grátis, que é o principal, né? A gente vai atrás A gente pedindo vai atrás para poder oferecer para o nosso para mediador aí oferecer para o a taxa nosso só de associado certificação. R$ 50, né? Ontem tinha um monte É. de gente lá no curso que eu dei. Ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E eu falei, vai para o sindicato, né? Porque É. agora esse ano vai ser 1.500 para quem não for do sindicato. Quero nem saber. Pelo nível do curso. A gente consegue, e Pelo a gente nível tira do esse valor da curso. cabeça? Não. A gente faz um Não, cálculo, eu quanto faço um custaria a hora-aula levantamento. daqueles professores, fraciona ele na carga horária, quanto seria o custo desse curso? Ah, esse curso custaria, se a gente tivesse desembolsando todo o valor, X. Mas como a gente consegue algumas gratuidades e custeia outras despesas, a gente consegue oferecer para o associado em quase nada. Bom, então é isso. Um detalhe importante da carteirinha só para falar. Dia 20 de dezembro, nós tivemos uma assembleia de prestação de contas e definição da contribuição. Foi definido pelos associados presentes um reajuste de 10% na contribuição. Então, era 25, passou a 27,50. E Que foi não é nada, definido né, que Márcia? Hã? Que não é Que não é nada, nada, né? mas foi o definido. Então, assim, a gente discutiu, olha, é para passar para X, fica no mesmo valor, passa para X, aumenta isso, aumenta aquilo, e na discussão, inclusive, abrimos o link para quem quisesse entrar online, na discussão dos associados presentes, foi definido esse valor. Foi da minha cabeça? Não. Então, não estou colocando nada para vocês. O valor o sindicato não tem fins lucrativos, então o valor não é para mim, né? Então, se eu coloquei um brinco novo, estou andando de salto, não é com o dinheiro do sindicato, fique tranquilo. Porque esse é o maior problema das pessoas, né? Igual o pai que paga pensão, acha que a mãe que fez É a isso que eu escola, ia ela está usando falar, dinheiro da parece pensão. Não é. pensão. Mas, tirando tudo isso, foi uma definição da Assembleia, e na Assembleia foi definido que a carteirinha teria esse custo para quem paga mensal. Quem paga anual, e a gente ia conseguir custear ela para a pessoa, porque Deixa eu ela só paga a fazer um adendo, integralidade da Márcia. sessão. Faz, Raquel. O custo da carteirinha é de R$ 47,75. Está sendo cobrado do associado que vai pagar a carteirinha R$ 30. Essa diferença o sindicato está custeando. Tá? Então, só para fazer essa... Muito bom. E por que tem esse custo que eu acho que é legal? Porque uma empresa faz para a gente e ela coloca no correio. Isso é custo com correio também, para chegar na sua casa. Então, a gente tem funcionário para fazer isso? Não. O controle prévio da empresa, quem está fazendo é a Raquel, no horário que ela tem disponível, de graça. Então, você não está ganhando R$ 1 para isso, está fazendo e dá um maior trabalho, respondendo e-mail, respondendo sapatada das pessoas, né? Todo aquele problema, olha, explicando com maior paciência, reunindo os dados, mandando para a empresa vai selecionar e fazer isso. Então, é uma empresa que faz isso. Obviamente, tem um custo. Se a gente tivesse estrutura para fazer, uma impressora que custa mais de R$ 5.000 para imprimir, a gente faria. A gente não tem essa estrutura ainda, quando tiver, faremos. Então, no começo do ano, tem gente que paga mensal, pega a carteirinha, como foi o ano passado, e pede desfiliação daqui 2 meses. Ela pegou a carteirinha com a validade de 1 ano, pagou R$ 25, ganhou a carteirinha de graça e foi embora. Isso é justo? Não, fez o curso, Fez o curso PQI, pegou o certificado e foi embora. Então, isso acontece. Está longe da minha imaginação, porque eu não acreditava que isso acontecia, até eu ver que acontece. Então, por isso, a gente não pode tirar dinheiro de quem paga a anuidade integral para custear a carteirinha para quem paga mensal e pode sair amanhã. Porque também a gente não obriga a pessoa a ficar, mas ela tem obrigação de pagar a anuidade? Tem, mas se ela não paga, fica lá. Vai fazer o quê? A gente vai entrar no SPC e cobrar a pessoa? Ela fica com a dívida, um dia ela vai voltar. Aí ela acerta o que está devendo. Mas é isso para vocês saberem. Um dia todos voltarão, porque o nosso trabalho é sério, é bom. E as pessoas hoje recebem qualquer realzinho no TJ, graças a gente. Não era para receber nada. Essa é a minha frase que eu acho que eu vou querer que coloque na minha lápide quando eu morrer. Se qualquer mediador receber R$ 1 na vida, é graças ao trabalho do CIMEC. Não, e quem Certo? Com isso, duvida, né, Márcia? A Márcia tem essa fala, né? Mas quem duvida é só ver os demais tribunais, os demais muitos lugares sem judiciários. pagar nada.
Espírito Santo, Rio de Piauí, Janeiro, são promessas. DF, Minas Gerais, ótimo trabalho, desponta, mas tudo gratuito, Para tudo de mim, o graça. pior é o Distrito porque não tem Federal. sindicato para pressionar. E o DF, nada, o DF não paga nada, mas tudo bem. Gente, eu preciso buscar minha filha. Eu gostaria de passar agora para o Sony, para ele poder fazer aí as anotações de quem quer falar alguma coisa, tá bom? Vou entrar pelo celular para no meio do caminho e tentando acompanhar, mas cai, volta e tal. Então, já me despeço, agradeço e passo a palavra para o Sony fazer o encerramento após as anotações aí das demandas que vocês colocarem ou dúvidas que precisam ainda de esclarecimentos, tá bom? Obrigado, beijo Tá para bom. você. Obrigado, Márcio. Obrigada, Sônia. Gente, obrigado. Obrigada, Rafa, Pessoal, boa Raquel. noite. A Raquel está Obrigado. indo no suporte, porque a Raquel é a minha alma fora do corpo. Obrigada, Mercedes. Obrigada a todos vocês. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.